E aí, galera, beleza? Bem-vindos de volta a mais um quadro, né, do nosso Metrocast. E a bola da vez vai ser Uai, isso pode? O podcast das personalidades goianas. Hoje temos uma mesa mais que especial, né? E para compor essa mesa linda, temos nosso convidado Jefferson, nosso aluno aqui, o Luiz, e nosso aluno, o Tony, né? Já velho de casa aqui. A gente costuma falar que melhor do que a gente ninguém, né? Para nos apresentar. Então, vamos lá? Olá, boa tarde. Meu nome é Perotone, estudo aqui no Metropolitano e hoje a gente vai entrevistar aqui o Jefferson. Olá, sou Luiz Felipe, também estudo no Metropolitano, primeiro ano, e estou aqui para entrevistar o Jefferson. Tudo bem? Meu nome é Jefferson, né? Como o Thiago bem disse, eu sou professor, também sou formado em História e também sou advogado, me formei em Direito depois. E conheço o Thiago de longa data, né? Mas o Thiago fomos contemporâneos na universidade e entre estudos e cerveja, a nossa amizade permanece por mais de 10 anos. Cerveja e água, tá, gente, que ele disse. É porque ele... galera, muito obrigado pela participação de vocês. Hoje nós temos uma pauta que eu acho que há muito deveria ser discutida no Brasil. Na verdade, ela não deveria ser discutida, né? Porque é um problema que nós não deveríamos ter, mas já que temos esse problema, discutiremos esse problema aqui e usaremos o espaço educacional para falar de educação antirracista. Mas antes de chegarmos, né, nessa educação antirracista, Jefferson, eu penso que você não começou a discutir educação antirracista na infância, beleza? E eu gostaria que você falasse um pouco da sua infância, onde que você nasceu, em que espaço que você cresceu, como que essa ideia do racismo, né, foi passando pela sua vida e como que você se viu enquanto responsável por falar sobre a educação antirracista. Então, fala pra gente, cara, de onde que você é, em qual lugar você morou, quais eram os seus modelos educacionais, como que você entrou na universidade. Vamos lá fazer uma mini biografia? O podcast vai ter umas 5 horas, né? Vai lá. Então, Thiago, eu nasci em Goiânia, né? Mas eu passei minha vida toda no Jardim Tiradentes, é uma praça de Goiânia. Não sei se o pessoal conhece. Fica ali depois do Garavelo, lá pros confins. E diferente da maioria das pessoas que eram de Aparecida, não morava perto do Buriti Shopping. Porque todo mundo de Aparecida mora perto do Buriti Shopping, né? Eu moro perto do Buriti Shopping. Tá vendo? Eu não, eu morava lá no Jardim Tiradentes, é uma praça de Goiânia. Então, fui criado lá, fui pra lá, eu tinha 2 anos. Lá é uma área que era uma ocupação, não foi uma ocupação, né? Foi um projeto de moradia popular, então as casas lá inicialmente foram barracas e tudo mais, depois transformou em casa. Minha mãe mora lá até hoje. Eu fiz ensino fundamental, médio, tudo na escola pública. Eu gosto de dizer que eu sou filho da Constituição, né? Que eu sou de 88 e a Constituição também é de 88 e a partir de então todos os projetos sociais e programas sociais que a Constituição teve, inclusive de universalização da escola pública, eu pude participar. A gente se conheceu no cursinho, na verdade, né? A gente fez um cursinho, né? A gente fez um cursinho para vestibular. 2007. Isso. Eu tinha acabado de concluir o ensino médio, fiz o ensino médio no noturno, e daí a gente entrou na universidade, né? Você entrou para letras, eu entrei para história. Fiz história na UEG lá em Anápolis, aí morei lá em Anápolis um tempo. Você fez licenciatura. Foi, licenciatura. Fiz história lá na UEG um tempo, lá em Anápolis, aí terminei a graduação, me envolvi no movimento estudantil, né? Você também, eu lembro. Da sua família, você foi o primeiro em universidade pública? Da minha No seu família, eu fui o núcleo? primeiro a terminar o ensino médio. Minha mãe tem quarta série, meu pai tem quinta série, e eu sou o irmão mais velho. Então eu fui o primeiro a terminar o ensino médio. Fui para a universidade e da UEG, depois eu voltei para morar em Goiânia, fiquei um tempo morando aqui, tava dando aula na rede privada também. E daí fui voltar a estudar, porque eu queria passar num concurso público e queria fazer mestrado. E daí esse era o projeto, né? Em 2016 eu volto para a UFG, mas no curso de Direito. Eu fazia Enem todo ano, inclusive, para desafiar meus alunos, para ver quem tirava a nota maior. Aí, então eu já fazia o Enem constantemente. Eu falei, por que eu tô fazendo Enem todo ano? Aproveita a nota. Aí eu fiz Enem e voltei para... Fui pro Direito na UFG. Aí em 2017 eu Por que comecei... direito, Jefferson? Eu tinha uma vontade de fazer Direito quando eu era mais novo, assim. Tinha uma vontade, mas eu sempre quis ser professor. Então, o que mais me apetecia era ser professor do que fazer Direito. Só que dentro da universidade, estudando também, eu percebi que seria importante o Direito para outros objetivos. Luta social, luta política e tudo mais. É importante também saber
para além de ser professor, que eu acho muito importante a lida em sala de aula, é muito importante também saber o funcionamento do Estado. E a gente, digamos, vacila muito, a gente que tá no campo mais progressista, às vezes, não entende como funciona a organização do Estado, não entende como funciona a disputa por orçamento, como funciona o processo legislativo. Então, assim, entender o funcionamento também, até onde isso poderia ajudar, em algumas lutas, inclusive algumas pautas que a gente tem até hoje, né, que eu continuo militando em alguns campos até hoje, então para mim também era importante. E daí eu resolvi fazer direito, voltei para a universidade para fazer direito, porque também ampliaria o campo de atuação. Já concursado. Não, eu passei num concurso em 2016, né? Depois eu estava estudando já em 2015, 2016 os concursos começam a diminuir, principalmente os concursos federais. Eu passo no concurso da Prefeitura de Goiânia em 2016, 2017 sou chamado, e também começo o mestrado em 2017. E tudo junto, né? 2017 foi um ano louco, Thiago. Quanto faz direito? Sim. 2017 meu filho nasce, o mestrado, eu começo a fazer mestrado. Qual que é o nome do seu filho? Fala pra galera aí. O nome do meu filho é Malcolm. A gente vai chegar lá ainda, pra quem não sabe quem foi Malcolm. Mas aí eu tive filho em 2017, tava fazendo mestrado e tava fazendo direito. E daí o negócio foi... O concurso me chamou também, né? Então uma coisa foi meio aturbulada, no final sobrevivemos, né? Resumindo, você é aquele primo que a gente não quer no churrasco. Tá vendo? Seu primo formado na UEG, formado na FG, mestrado, concursado. Você é esse primo. Sim. Você é esse primo. Também. Mas eu acho que isso faz parte também, né? Eu acho que eu me senti na obrigação, Thiago, por ter terminado o ensino médio, ter ingressado na universidade, eu percebi que eu poderia avançar, assim, eu poderia conseguir novas coisas. Então, assim, na minha formação, quando eu formei em História na UEG em Anápolis, minha mãe não foi. Na época ela disse que não tinha condição, estava muito difícil, não sei o que, não foi. Quando eu fui formar em Direito na UFG, eu fiz questão de levar ela para o centro de eventos. Então, assim, para ela ver o filho formado, então é a segunda graduação. Ela ficou muito feliz quando eu peguei minha carteirinha da OAB, quando eu mostrei para ela a carteirinha, ela ficou tipo, super empolgada também. Ela hoje tem compreensão também, porque os nossos pais também são limitados, as pessoas são limitadas conforme a compreensão da vida, né? Para vocês que estão aqui hoje fazendo ensino médio, numa outra escola e pensando já no que vocês vão fazer na universidade, vocês têm outro tipo de orientação. Se os pais de vocês talvez não tivessem alcançado isso, ou não tivessem vislumbrado isso, não que o pai de todos tenha acessado a universidade, mas entende a importância que tem isso. Da educação. Para minha mãe, acessar a universidade era algo quase inatingível, então ela não tinha noção do que era isso, do passo que eu estava dando, do que eu estava galgando para minha vida. Hoje ela tem uma plena noção do que é isso, ela tem uma outra perspectiva sobre isso, e ela entende que minhas escolhas naquele momento foram escolhas assertivas, de ter optado por estudar. E eu acho que o estudo atravessa a minha vida, e assim, o que eu sou hoje, e o que eu estou aqui hoje é graças ao processo de estudo, de conhecimento, de buscar isso também, assim, e das pessoas que atravessaram a minha vida, né? Logicamente que eu agradeço minha mãe, né? Porque se não fosse ela ralando loucamente para criar os seus filhos, provavelmente aqui não estaria. E o quanto que você acha que isso tudo que você fez modificou, velho, o seu meio, já? Nossa, modificou demais, já. Modificou demais. Hoje eu não vivo mais em Aparecida, né? Depois que eu fui para Anápolis, eu voltei para Goiânia, desde então eu moro em Goiânia. Hoje eu moro no Goiânia 2 ali. Mas modifica drasticamente as pessoas com você se relaciona, o ambiente que você frequenta, as pessoas, os amigos que você permanece, né? Que inclusive são os amigos que você continua conversando, que você chama para sua casa, que você mantém a relação. Isso modificou drasticamente minha vida, assim. Acho que eu sou um outro indivíduo hoje. Inclusive, Thiago, quando você pensa a luta racial, né? Eu sou um outro indivíduo hoje, inclusive um sujeito de direito hoje muito mais empoderado sobre quem eu sou, onde eu estou, o que eu faço nessa sociedade do que eu era quando eu te conheci. Então, inclusive, algumas coisas de preconceito, né? E quando o Thiago fala, mas a gente não militava, a gente não tinha compreensão dessas coisas há muito tempo atrás. Porque todo mundo é sujeito social, né? Ninguém é uma ilha. Então, assim, onde você está, você é automaticamente influenciado por aquelas coisas que estão à sua volta. E eu não podia ser um sujeito, eu não era um sujeito iluminado. Eu nasci numa periferia de Aparecida de Goiânia, eu seria um sujeito extremamente iluminado, extremamente sábio e a todo momento, digamos, politicamente correto. Impossível isso, né? Então você também é sujeito daquele espaço. E o processo educacional também me fez entender o que era aquele espaço, o que era aquela localidade.
e o que eu poderia me tornar. E eu acho que a educação foi o espaço de fuga também daquilo, espaço de ascensão, espaço de autossatisfação, né? Porque também a gente não estuda só porque a gente também está pensando num recurso financeiro imediato. A gente também tem que ter um pouco. Eu gosto disso também. Então, continuar os estudos, buscar o doutorado, que eu penso fazer o doutorado, é porque também você gosta um pouco disso, né? Então, há um pouco de satisfação pessoal. Bom, a gente tava falando da faculdade, né? Que você foi lá, UEG, UFG. Na faculdade, você entrou por cotas ou não? Sim, na UEG eu entrei por cotas. A UEG tinha cotas, na época a UFG não tinha cotas ainda. E a UFG, no ano que a gente prestou vestibular, o Thiago lembra da raiva. Eles tinham modificado a prova, era vestibular tradicional, não era igual vocês fazem hoje que é Enem, era 90 questões, 10, 10, 10. E daí todos os cursos diminuiu o ponto de corte, medicina, direito, engenharia, todos. O único que não diminuiu foi história. Eu não passei por causa de 3 pontos, eu fiquei possesso. Porque o Thiago, o Flávio também, que era amigo nosso, os dois foram pra UFG, aí eu fui pra UEG lá em Anápolis, aí eu falei, não vou poder estar com os meninos. Mas a gente manteve relação mesmo assim, né? E daí na época eu entrei por cotas na UEG. Quando eu passo no mestrado da UFG, eu não passo por cotas, mas não porque eu sou um gênio, é porque eu esqueci de assinar o termo de autodeclaração. Tem cotas no mestrado? Tem cotas do mestrado. Eu juntei toda a documentação e entreguei o termo de autodeclaração sem assinar. Aí quando saiu a lista lá, eu não tava como cotista. Eu falei, se eu não passar por isso, faltar poucos décimos pra mim não passar por isso, eu iria me odiar. Por causa de uma assinatura. Só que daí eu passei no mestrado sem cotas, mas tinha cotas. No direito da UFG, tinha cotas. E eu entrei, eu ingressei por cotas. Eu ingressei como cotista também. Como que essa. Desculpa, velho. Como que essa galera é vista lá dentro? Dentro da UFG? Cotista, é. Então. Vamos falar de 2 cursos diferentes, né? Sim. Porque quando a gente fala de um curso de humanidades, eu, Thiago, espero que nós tenhamos alunos mais comprometidos com questões sociais, porque são alunos de uma classe econômica mais baixa, né? Então eu vou olhar para o outro, eu pelo menos penso isso, olhar para o outro e falar assim, não, isso é um projeto massa, é um sistema massa, sistema de cotas, perfeito. Mas quando você entra no curso de Direito, que eu acho que na prática é um curso, né, economicamente mais elevado, como que essa galera olha para você? Fala para mim qual a diferença de visão dos 2 cursos. Ó. Antes de responder a sua pergunta especificamente, a gente tem que observar o seguinte, o sistema de cotas é novo, né? E durante todo esse tempo de sistema de cotas, a gente não conseguiu resolver a disparidade que existe no sistema educacional superior ainda. Quando as cotas surgiu, muito antes dessa perspectiva que é do Enem hoje, inclusive eu posso falar para quem não entende como é que funciona, mas antes de entrar nisso, antes era 20%. De todas as vagas era 20%. Então, qual que é o objetivo? Que nos próximos 10 anos, desde quando surgiu o sistema de cotas, que nós tivéssemos 20% de negros na universidade pública desse país. A gente faz uma avaliação hoje, depois desse tempo todo, isso não foi atingido. Atingiu e passou nos cursos de licenciatura. Por exemplo, nas licenciaturas, que daí é considerado curso de pobre, sendo bem sincero, porque como o professor é muito pouco valorizado nesse país, então é um curso que automaticamente filhos da classe trabalhadora entraram. Então, geografia, história, sociologia, filosofia, até na letras mesmo. E não são cursos integrais. Que não são cursos integrais, então, e também tem essa condição, né? A pessoa continua trabalhando durante a graduação. Você tem muito mais que 20%, você tem 30%, já tem mais de 50% de negros nesses cursos. Só que os cursos ditos elitizados, que o ponto de corte é muito alto, você não tem isso. Por exemplo, acho que foi 2015, na UFG, a gente fez um levantamento, de 500 alunos do curso de medicina, você tinha 9 negros. Então, assim, a cota não estava suprindo essa necessidade. E quando eu falo dos 500 alunos, são de todos os períodos, dos 6 anos do curso. Agora, no direito também, você não consegue ter isso. O direito, Thiago, eu consegui ver, porque eu estava lá dentro ainda, quando implementou a banca de heteroidentificação. Porque eu estava numa sala onde existia cotistas, mas eu não me via na sala. Então, assim, eu estava ali, mas os outros cotistas parecia que eles não eram negros, praticamente, assim, de visão. Quem sou eu para julgar, né? Mas de visão não era. Era por relação econômica, não? Ou por autorreconhecimento? Nessa época era por autodeclaração, não tinha banca de heteroidentificação. Eles não se viam? Não, eles não eram mesmo. Você puxou minha língua. O que acontece? Quando começou a banca de heteroidentificação, a partir de 2018,
eu comecei a ver meus calouros, você começava a ver os cotistas na sala, porque dava uma contradição visual, assim, você conseguia, era visível que você ver negros na sala das outras turmas. Então você não via isso antes, né? Então você não tinha essa noção. Outra coisa sobre os cotistas nos cursos seletizados é que algum deles, inclusive, não se aproximam de quem se declara cotista, porque a UFG também tem um UFG Inclui, que foi pioneiro no Brasil, que é não é um vestibular, é um ingresso só para indígenas e quilombolas. Então o indígena tem que ter o reconhecimento da FUNAI e o quilombola tem que ter o reconhecimento daquela comunidade quilombola em determinada região. Então, dentro do curso de Direito, eu estudei com gente de aldeia do Tocantins, do Pará, de gente que era quilombola de Cavalcante, dessas regiões. Eu estudei com pessoas também que era da UFG Inclui, que daí nem entra no Enem, nem entra na concorrência que a gente tá. Esse programa é muito anterior e é para pegar esse tipo de... esse público em específico. Mas é completamente distinto. Então, assim, tinha gente que era cotista que não queria se envolver com a gente, não queria conversar e não queria, digamos, se aquilombar, né? Porque não entendia parte daquilo. Tinha vergonha de dizer que era cotista e tudo mais. Você acha que com medo de uma repressão, alguma coisa? Sim, porque, infelizmente, Thiago, eu tive professores dentro da UFG que falavam que o sistema de cotas poderiam... eles duvidavam muito que o sistema de cotas não tinha piorado a universidade. Eu tinha professores, assim... Com esse discurso vai piorar mesmo. Com esse discurso. E eram professores que... Uma professora que eu peguei aula de direitos individuais e pessoais com ela. Eu falei direitos humanos. Mas é quase isso. Direitos individuais e pessoais são direitos voltados para grupos minoritários, tipo o ECA é um tipo de direito individual, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. São todos direitos individuais especiais, são grupos especializados. E esse mesmo professor que dava essa aula estava criticando a política de cotas porque acreditava que a universidade poderia piorar com o sistema de cotas. Então, assim, é uma visão completamente díspare. Você teve professores negros no direito? Não. Porque eu tinha 2 negros que eu conhecia, mas eles eram temporários e eles não chegaram a dar aula pra mim. Agora nos cursos de licenciatura, você tem uma outra discussão, o movimento negro é muito mais avançado. E daí avança várias outras pautas também. Avança o movimento negro, avança o movimento LGBT. Então, a parte de discutir a questão da homofobia, você tem muito mais grupos que conseguem se organizar, grupos para se organizar para discutir questão racial, para discutir xenofobia, para discutir, inclusive, machismo e misoginia também. Você tem grupos mais organizados. No direito também tem. Mas esses grupos no direito não parecem ser... preponderantes lá dentro. A preponderância lá dentro é uma formação mercadológica, do ponto de vista de você formar, fazer seu escritório e virar tipo o advogado do diabo lá, o Keanu Reeves, ficar rico, milionário, andar de carro importado, é isso, assim, é um sonho de muita gente que tá lá dentro. E da carteirada, justamente. Você sabe quem está falando? A lógica lá dentro. A lógica lá dentro é muito disso, sim. Então é completamente díspare, assim. Inclusive, eu falava muito que na faculdade de Direito da UFG, você tem procurador, você tem juiz, você tem promotor, mas você tem poucos professores, de fato. Eu acho que falta muito que a gente teve enquanto licenciado, que ter pessoas preocupadas com o processo de ensino-aprendizagem. Tem um amigo que é professor da Faculdade de Direito da UEG, e eu achei muito legal. Agora, eu não sei se é um projeto obrigatório, mas eles disponibilizaram pós-graduação em docência de ensino superior. Porque a galera entra com mestrado, com doutorado, mas realmente não sabe dar aula, né? É só mais um concurso. Aí você chega, tem um promotor que não sabe dar aula, você tem um juiz que não sabe dar aula. E pelo menos dentro da UEG eu percebo isso, né? Com essas conversas, de que eles querem dar uma reorganizada nesse sistema de docência. Sim, eu acho que isso é super importante. E assim, sendo bem sincero pra vocês, nivela, né? Então está todo mundo aqui discutindo, tal. O que passou em primeiro lugar e o que passou em último lugar na quinta chamada, vai tudo para a mesma sala e nivela. A partir dali vocês vão ler coisas que vocês não leram no ensino médio. Talvez algum ou outro pode ter lido. Vocês vão ler coisas que vocês não leram. E a partir dali vocês vão começar uma nova vida. Inclusive, sem muitas das coisas que vocês aprenderam fora. Então nivela. A dificuldade é quando você não tem professores. Porque tem pessoas que aprendem muito mais com o professor, tem pessoas que gostam de estudar sozinhos, assim, mas é importante que tenha-se o professor e tenha-se a aula, né? Independente de quem vai estudar sozinho ou não, tá ali. Mas
é outra coisa, assim. E eu acho que a UFG avançou também. Eu acho que o mundo hoje, inclusive, tem outra perspectiva. A banca de heteroidentificação também conseguiu apontar, tipo, as falhas, assim, porque, como era autodeclaração, qualquer indivíduo chegava, assinava o termo e entrava na universidade como cotista, burlando o sistema de cotas, né? Agora, só uma coisa sobre isso, a gente falou tanto sobre isso, né? Acho que o Thiago fez uma coisa, tipo assim, eles não se identificavam, né? O sistema de cotas, diferente do que a maioria das pessoas pensam, o sistema de cotas, ele é... Eu tô falando que também, talvez os meninos já saibam, quem tá aqui, mas talvez quem tá ouvindo não saiba, né? Mas, assim, o sistema de cotas, desde da lei de cotas de 2016, que é reformado, acho que é isso, divide em 50-50, né? Então, se um curso tem 100 vagas, dando um exemplo, 50 vão ser para escola pública e 50 ampla concorrência. E daí, se você for de escola pública, escola particular, não importa. Se você for alienígena, você pode concorrer àquelas 50. Os outros 50 são específicos para a escola pública. Dentro dessas 50 específicos para a escola pública, você tem divisões. L1, L2, L3, L4. Dentro dessas divisões, você vai ter divisão de cotas. 50, esse daqui tanto faz, né? Nessas 50 você vai ter. Você vai ter PPI, preto, pardo e indígena. E daí esse PPI vai ser dividido em dois grupos. O PPI que tem renda de até 1,5 salários mínimos e o PPI que tem renda superior a 1,5 salários mínimos. Ou seja, é aquele negro que, independente da renda, ele consegue participar daquela cota. O outro ele é negro de escola pública, negro, pardo ou indígena, preto, pardo e indígena, né, de escola pública, mas ele tem que ter uma renda até 1,5 salário mínimo. Esse daqui as cotas. O restante que sobra aqui, você tem uma cota para pessoa com deficiência e você tem uma cota só para escola pública, independente de critério de raça cor, que é até 1,5 salário mínimos, ou seja, é o branco de escola pública que é pobre, que ganha a renda mensal de até 1,5 salário mínimos. E o outro, que é de escola pública também, o branco é de escola pública também, que ganha uma parte da cota também, que é acima de 1,5 salário mínimo. Então, as cotas para o negro tá dentro das cotas de escola pública. Então, é outro processo também que as pessoas às vezes não entendem o que resolve, né? Um mito. Na verdade, entende, Jefferson. Entende, mas é assim, eu tinha 100% de vaga, por que eu não posso ter meu 100%? Ele tá tomando minha vaga. A galera entende, não aceita, né? Eu acho que existe duas coisas, Thiago. Eu acho que geralmente quem tem possibilidade de falar sobre isso, quem tá nos meios de comunicação, quem tá num palanque de uma Câmara dos Deputados ou numa Câmara de Vereadores, esse indivíduo que tem poder de fala, que tem repercussão, ele sabe que é isso. Ali ele tá exercendo um mau caratismo. Só que quem recebe isso, a população trabalhadora que recebe isso, não entende isso e reproduz o discurso. Vou lembrar uma coisa pra você. Quando a gente tava no cursinho, o dono do cursinho que a gente estudou falou pra gente não se inscrever pra cotas. Porque ele falou que se a gente se inscrevesse pra cotas, a gente concorria só às vagas das cotas. E na época a lei não era assim. Que agora é invertido, né? Na época é totalmente diferente do que é hoje, gente. Na época que o Maestro Thiago fez cursinho, era o seguinte. Você escrevia pra uma vaga, sei lá, pro curso de Direito. Aí eu ia lá e me inscrevia pro curso de Direito. Eu me inscrevia por cota. concorria só pra direito. Se eu concorria só pra Direito. Então se eu não conseguisse ponto de corte pra Direito, eu era automaticamente excluído. Não é igual hoje que você escolhe o curso depois, não. Então eu me escrevi pra Direito lá. O primeiro cotista tinha que atingir 70% da nota do último colocado. Então, se a nota do último colocado fosse 70, eu tinha que atingir ali 71 pra mim entrar. Ou 71 não, abaixo, né? 69 pra mim entrar. E eu ficava pra baixo ali, tal, até a quantidade de vagas. Então, eu me inscrevia pro sistema universal, se minha nota não atingia, eu entrava nas cotas. É assim que funcionava. O que eles falavam pra gente na época era que se a gente escrevesse para as cotas, a gente concorria só aqueles 30%, aqueles 20% de vagas. A gente não concorria a todas as outras vagas. Então, automaticamente, a pessoa que ficava com medo, né? Nossa, então diminuiu a quantidade de vagas, né? Em vez de eu me inscrever na 100, eu tô me inscrevendo só em 20. Olha o discurso que era. Só que era mentira, você escrevia na 100. Se você não atingisse nota ali, você ia caindo e entrava nas cotas. Era desse jeito que funcionava. O que não aconteceria era a galera de ampla concorrência não ser vislumbrado vislumbrado pelas cotas. Isso, ser vislumbrado pelas cotas. De fato, quem tava na concorrência podia concorrer aos 80, eles não concorriam às 20. Então, assim, então havia muito isso, e a gente acreditava nessa perspectiva. Eu não acreditei porque eu sempre tive mania de ler edital, então eu fui ler o edital pra saber o que E é de fato importante, era. né, pra essa galera que tá fazendo vestibular, que acredita só num discurso do outro, leia o edital. Né? Leia o edital
Porque você pode ficar sem assinar um documento que comprova que você realmente é negro, que você é indígena, não coisa assim. Leia e siga então. Leia e siga o edital. Agora, é muito importante isso, porque assim, quando a gente também. Tem isso, né? Quando a gente não lê, a gente fica sujeito a acreditar no que o outro fala, né? Então, assim, o edital tem todas as regras e você ler e compreender esse regramento é muito importante. Eu acho que também é uma das pessoas que eu vou fazer direito, sabe? Porque eu gostava bastante de questionar justamente pelo que estava escrito e não acreditar no que era dito. Então, hoje as cotas é diferente, né? Hoje eu faço o Enem, a gente faz Enem todo mundo junto, saiu a nota ali, aí na hora que sai o SISU que eu vou me inscrever. Eu quero me inscrever enquanto cotista para vaga em tal curso, em tal cidade, de escola pública ou não escola pública. Aí você se inscreve no primeiro dia, você olha lá que o ponto de corte está muito alto, no outro dia você vai, muda. Então, assim, há essa possibilidade, porque, por exemplo, a Federal de Minas Gerais, acho que foi 3 anos seguidos que as cotas estavam mais altas que a concorrência. Então o pessoal escrevia nas cotas, aí saía para a concorrência, porque a nota estava mais baixa, o ponto de corte que nas cotas. Então, assim, vocês têm uma outra possibilidade hoje, né? Então, sei lá, eu quero fazer medicina, mas você tirou quanto? Eu tirei 500, eu não vou fazer medicina. Então, eu vou fazer outra coisa. Então, assim, você tem uma ideia que você pode fazer outra coisa. Agora, na nossa época, não. Você escreveu naquele curso, você não passou, você estava automaticamente fora. Só no ano que vem. Só no ano que E vem. era anual. Era realmente anual. Eu acho que era mais cruel, assim, na minha perspectiva. Era mais cruel do ponto de vista, né? Agora a gente falando de vestibular mais tradicional e menos acessível, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, hoje com uma prova, com uma nota do Enem, você se inscreve em quase todas as instituições do Brasil, beleza? Com aquela nota. Por exemplo, nós tivemos agora as vagas de remanescentes para o UEG. Alguns alunos aqui da terceira série pegaram a nota do Enem do segundo ano e jogaram, né? Se for pelo vestibular tradicional, você tem que fazer a prova. E qual era o problema de fazer a prova? Eu quero usar em Santa Catarina. Quanto que custa para fazer uma prova em Santa Catarina, você que é daqui de Goiás? Então, já começava, né, esse ingresso de maneira bem divergente. Porque, cara, meu pai tem dinheiro para pagar passagem, alimentação, hospedagem, inscrição do vestibular. Porque você tinha que ir para lá fazer a prova. Não, agora eu quero fazer uma faculdade lá em Santa Catarina. Será que ela aceita a nota do Enem? Eu faço o Enem aqui e jogo pra lá. Não, mas eu quero fazer no Ceará também. Joga pra lá. Então, a gente tem uma perspectiva muito, né, mais acessível. A gente lembra no cursinho que tinha gente que era assim, né? Pra mim, assim, saía e viajava. Fazia um vestibular tipo USP, aí ia pro Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, viajava. Fazia assim uns 5 vestibulares. Agora se torna mais acessível, por quê? Porque, digamos assim, o indivíduo de uma escola pública, ele tá naquela lida, ele quer fazer um curso mais concorrido. Às vezes a nota dele não dá para ele entrar aqui na UFG, mas ele consegue lançar a nota dele no Mato Grosso, que às vezes a nota foi pequena, naquele ano foi menor, ou no Pará, porque às vezes a nota foi menor, ele consegue jogar ali. Pedindo transferência. E sem ter que ir lá fazer a prova, porque você já estava numa situação difícil aqui de ter que pagar o Enem, de ter que fazer as coisas, ele não vai ter que ir para lá, ele lança a nota, chega lá e fica de boa, e assim, e daí você também cria política de assistência estudantil, né, que eu acho que quando a gente pensa em política de assistência estudantil, a gente tá pensando na pessoa que tem menos acesso, né, tipo assim, ter casa de estudante, ter restaurante universitário, ter bolsa permanente, porque, gente, não é só entrar, né, a gente sabe que não é só entrar. Nós fizemos um quadro, né, com a Larissa, que ela é da UFG, e ela falou de todas as assistências possíveis que a UFG disponibiliza para quem tá entrando. E para quem tá lá dentro também de bolsa, de casa de estudante, restaurante universitário, de auxílio, né? Essas coisas todas. Então, isso é uma das coisas do curso integral também, né? Como é que eu entro e não permaneço? Eu acho que por isso que é mais fácil, inclusive, formar em licenciatura, nessa perspectiva, que é um curso de meio período, que às vezes tem apenas noturno. Você ficou quanto tempo sem trabalhar na faculdade? Eu fiquei muito tempo, Eu fui trabalhar quase no último ano de faculdade. Foi trabalhar no último ano? Quase no último ano, efetivamente, assim, de falar assim, vou sair daqui e vou trabalhar. O que a gente faz durante a faculdade, que eu tive que fazer, foi fazer bico, né? Porque como eu fazia... eu morava lá perto já tinha alimentação, né? Cara, a alimentação é importante. Comer no RU era diário. Era, velho, tinha almoço e janta lá. Então, eu não tinha essa obrigação de ter que trabalhar. Mas a galera, velho, tem que trabalhar. Uma das coisas que eu acho absurdo, por exemplo, eu quero fazer direito. Beleza? Quero fazer direito na UEG, eu não consigo. Beleza? Que horas que é o curso de direito da UEG? Então tem algumas coisas que a gente não pensa muito não, né? Que já se faz excludente antes mesmo do processo vestibular. Aqui a gente já tá falando de educação antirracista quando
Quando a gente fala desse sistema de permanência, de integração, de sistema de cotas, Jefferson, ou não? Eu acho que tudo passa, né? A gente não pode excluir, assim, as pessoas... É porque as pessoas não entendem o seguinte, assim, a gente não consegue excluir a história. A gente não consegue excluir a história de nada. Tem um filósofo da história, Henrique Dussel, ele fala o seguinte: ainda bem que existe a história pra gente conseguir comprovar a verdade dos fatos no presente. Se a gente não tivesse criado o Estado, Thiago, se a gente não tivesse o Estado, tivesse um Estado liberaloide, igual muitos querem agora, que o Estado não tem responsabilidade nenhuma sobre as populações mais pobres, do ponto de vista de garantir educação ou algum tipo de programa educacional que faça inclusão, você pode ter certeza que aqui eu não estaria. Também não. Eu não estaria aqui. Eu não teria acessado o que eu acessei se não fosse. E eu falo que é política pública. É política pública. Porque daí eu não teria provavelmente terminado o meu ensino médio. Vocês são novos, assim, até 96, em 96 que a gente começa a universalizar o ensino médio. Pra quem tá ouvindo aí que não sabe, você tinha uma prova do fundamental pro médio. Então, se você não passasse, você ficava de fora. Você não conseguia nem terminar o ensino médio. Imagina acessar a universidade. Então, assim, não tivesse construído uma política pública na geração que eu já estava, de ter acesso ao ensino médio, de ter acesso ao ensino superior e começar a trabalhar. Eu fui menor aprendiz, eu fui da primeira leva de quando criou a lei do menor aprendiz, que as empresas foram obrigadas a contratar, a partir de 14 anos, um monte de jovens para colocar para trabalhar nas empresas para cumprir a lei do menor aprendiz. Então, contratou um monte de gente. Eu fui dessa primeira leva. Então, é uma política pública também que, inclusive, ajudou do ponto de vista E que faz com que você se mantenha no ensino médio, né? Sim. Não tem que sair do ensino médio para poder trabalhar e custear alguma coisa em casa. E uma coisa muito importante, Thiago, te leva para outros ambientes. Porque vocês têm a oportunidade de estar em outro ambiente em determinado momento da vida. Você trabalha, velho? Trabalha isso? Faz o quê? Meu pai tem uma distribuidora e, assim, de vez em quando eu precisar de alguma coisa, eu passo o dia lá. Assim, dias de feriado ou nas férias mesmo, eu fico lá e desde 8 horas até 10 horas eu fico lá. Normalmente, quando eu pergunto pros meus alunos, né, não é tirando o mérito, mas falo assim, trabalho com o quê? Com minha família. Né? Você faz o quê? Não, eu fico no caixa, né? Normalmente é isso. O que acontece é o seguinte, assim, você pensar que também você conhece os outros ambientes, Thiago. Porque, por exemplo, você sai daquele ambiente seu e vai para outro lugar. Você conhece pessoas que às vezes você não conheceria, pessoas que têm curso superior, que estão fazendo, sei lá, uma MBA, tem possibilidade de estudar, que tá falando, vamos estudar que é legal. Eu trabalho aqui hoje, eu ganho mais do que você, minha proposta. Que foi isso? Eu era menor aprendiz, logicamente a pessoa ia ganhar mais que eu. Eu estudei, eu ganho tanto aqui na empresa fazendo isso, eu tenho tal responsabilidade. Você também conhece outros ambientes e você também cria perspectiva disso. Então, assim, a minha perspectiva não é essa, todo mundo tem que prestar concurso público. Não, você quer trabalhar numa empresa, quer ser gerente de uma empresa, quer ser gerente de um banco, quer ser administrador, quer ser empresário. Cada um tem seu rumo, seu caminho da vida. Mas quando você também sai daquele ambiente que você tá, você conhece pessoas novas e vai gerando esse tipo de informação e pessoas vão te levando para outros ambientes. Então, assim, quando você pensa em política de inclusão também, você está pensando nisso, em pegar esse menino que está lá na periferia, que as referências são outras. Então, assim, eu tive excelentes professores que foram excelentes referências, mas você também tive péssimas referências, porque eu ficava na escola de manhã, né, das 7 às 11, saía, assistia meu Dragon Ball, de boa e tal. Depois disso era molecada na rua jogando bola, porque todos os pais estavam trabalhando, todos os pais. Você não tinha praticamente pai nenhum ali na rua, a gente ficava jogando bola, ia pro Taito, na época tinha muito Taito, né? Vocês não devem conhecer isso, era um lugar onde a gente ia, onde ninguém tinha videogame em casa, todo mundo ia numa casinha. Pagar pra jogar videogame, velho. Pagava. Era muito divertido, se o controle caísse no chão a gente perdia a hora. Era, porque quebrava o controle da galera. A gente pagava pra ficar lá, então fazia muito isso, mas se não fosse esse tipo de coisa, se não fosse as pessoas pensando nesse processo de inclusão, provavelmente eu não estaria aqui. E é isso, Thiago, porque quem entra na universidade e tem grana, ele não vai receber bolsa de assistência, ele não tá nem aí pra bolsa de assistência. Mas para quem não tem, aquela bolsa de assistência, a bolsa de pesquisa, vai garantir com que ele esteja ali, ele não tem que trabalhar integralmente para conseguir terminar o curso. Fazendo um apanhado, né, dessa ideia, a gente fala de sistema de cotas, a gente fala de todas as assistências possíveis dentro de uma instituição de ensino superior, por pior que ela seja, né, em alguns momentos, por mais baixa que ela seja, mas é uma assistência.
você tá falando de jovem aprendiz, aí você fala que chega em casa e vai jogar bola, né? E hoje nós temos um outro processo que é a escola em tempo integral, né? Que já dá uma alimentação a mais para o menino, uma outra proposta pedagógica também, né? Social, para que realmente ele não entre nesse contraturno em alguma coisa que ele não deva fazer, na ausência dos pais. A gente está falando de menino que tem pai, que tem mãe, né? Se a gente for começar a cogitar que ele que é instruído por qualquer outra pessoa que não seja a família, o negócio é pior ainda. Essa galera daqui, eles têm uma certeza que você tinha, talvez, Jefferson, assim. Eles têm certeza que eles vão terminar o ensino médio. Aqui ninguém tem dúvida, velho. Aqui a galera de trás, ninguém tem dúvida que vai terminar o ensino médio. Você fala que é o primeiro a terminar o ensino médio da sua família. Beleza? A dúvida dessa galera é que curso que eu vou fazer? Olha a diferença, né? E a gente tá falando que nós estamos em um colégio que não é um colégio centralizado em Goiânia, né? Pra quem tá assistindo. Então, mesmo um colégio particular mais afastado, a galera sabe, eu vou entrar em uma faculdade, vou fazer uma faculdade. E a galera da sua época não tinha isso, né? A galera com quem você jogava bola. Sim, a perspectiva era outra. Se a gente pensar, Thiago, assim, vamos trazer dados, né? A OCDE falou que a gente atingiu agora 20% da população brasileira, 20% agora tem ensino superior. Nos Estados Unidos isso roda em torno de 60%, 60% a 70% que tem curso superior. Tipo assim, é a transição do analfabetismo. Sim. Não, e quando você pensa, Thiago, tipo assim, ó, quantas pessoas têm mestrado no Brasil? É 0,84%. Quantas pessoas têm doutorado? É 0,11%. Então, assim, a gente tá num nível completamente. A quantidade de pessoas que têm ensino superior no Brasil é quase a quantidade de pessoas que têm doutorado nos Estados Unidos. Acho que é 10%, 8% da população. Então, assim, a gente está num outro processo educacional. E eu acho que é isso, assim. As pessoas partem de pontos diferentes, têm histórias de vidas diferentes, mas eu acho que elas podem se encontrar em determinado momento. A universidade pode ser esse local de encontro, quando você tem política pública pensando nisso. Porque é completamente díspare os processos formativos no Brasil. Uma perspectiva bem liberal, se a gente pensar assim, o Jefferson é completamente liberal. A gente tem que dar processos educacionais parecidos ou iguais para as pessoas, para elas terem condição de concorrência igual. Se a escola pública for garantir para mim os mesmos requisitos da escola privada, e daí eu tô falando, quando a gente pensa em política racial, o quê? A gente sabe que nas periferias do Brasil a maioria da população é negra, é inevitável discutir isso. Eu vou falar, não, é tudo igual. É misturado, é 50-50 lá em Aparecida de Goiânia e é 50-50 dentro do Alphaville. Não é, a gente sabe que não é. A gente sabe que é diferente. Então, assim, não é construindo preconceito, é mostrando o dado, é o fato, a realidade está desnudada. Se a gente desse condição mais ou menos parecida para as pessoas, a gente nem precisava de sistema de cotas lá na frente. A gente construiria condições iguais, pensando que a sociedade não é racista e as condições serão dadas iguais para os indivíduos, então eles conseguiram disputar igualmente. Aí daí teria uma coisa que é só competência. Tipo assim, ó, o Jefferson e o Thiago estudaram em escolas praticamente iguais. Mesmo o Thiago estudando numa particular e o Jefferson numa pública. Mas os dois tiveram condições de vida praticamente igual. Então chegou na universidade, os dois têm a mesma condição de prestar um vestibular e entrar na universidade. O que acontece é que a gente não tem isso, né? Então, se não for uma política pública para diminuir essa desigualdade, que a gente fala que não é nem que é igualdade, né? A gente busca equidade, que é para dar condições diferentes para quem tem condições diferentes. Então, assim, para o indivíduo que está lá no curso integral, que os pais têm condição de manter ele lá na universidade, que ele vai de carrinho, volta de carrinho, consegue participar dos congressos, viajar e tudo mais, se manter ali, é uma coisa. Para o indivíduo que às vezes... que eu já vi muito caso desse, é o primeiro da família a entrar na universidade, o curso é integral, a mãe tá trabalhando em 2 empregos para tentar manter o menino ali, e quando eu falo a mãe, gente, é porque a gente tem um abandono parental gigantesco nesse país, né, então as pessoas pobres, a maioria só tem mãe, então tá ali trabalhando loucamente para manter o menino ali. Se não tiver uma política pública de uma bolsa para ajudar ele ali, ele ganhar alimentação, não pagar o RU, por exemplo, você não consegue manter esse indivíduo na universidade, e talvez poder ser um jovem que dentro da universidade voltaria também, porque ele ajuda a comunidade dele de volta, ele não estaria ali. Então, a política pública também vem tentar equalizar essa disparidade que é construída socialmente, né? Porque eu falo que é construída socialmente porque ninguém pode ser pobre, né? Você preferia ser filho do Neymar, entendeu?
Porque acontece isso, ó. Tem gente que é isso, uai. Um cara que nasce num berço de ouro, ele vai ter todas as condições. O outro que nasce numa periferia, lá no morro, no Rio de Janeiro, ele vai ter outro tipo de condição. Então, se o Estado não se movimentar para tentar garantir um mínimo de educação, um mínimo existencial para aquele indivíduo, as possibilidades dele se envolver com tráfico de drogas ou com alguma coisa é muito maior do que ele virar um cidadão, digamos, entre várias aspas, um cidadão de bem pagador de impostos. Eu concordo, mano. Obrigado. Pensando por esse lado assim, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Agora, com você falando tudo, já tenho outra visão, né? De todas essas coisas, assim. E, tipo assim, você acha também que, igual vocês estavam falando de bolsa, alimentação, essas coisas, também pode servir como motivação, né? Tipo, pra aquela pessoa estudar pra passar em alguma coisa e ganhar essas bolsas. Pode servir como motivação. Ué, demais. Vou dar um exemplo pra você muito significativo. Eu terminei meu mestrado em 2019. Aí eu teve um amigo meu que ele entrou no mestrado antes, então ele saiu do mestrado quando eu entrei. Aí ele voltou pra entrar no doutorado. Por quê? Ele falou assim, Jefferson, eu não tô conseguindo arrumar emprego. Aí eu, como assim não conseguindo arrumar emprego? Ele falou assim, eu vou nos lugares, o pessoal fala que eu tenho título demais, porque só tinha mestrado. Aí tem que pagar mais, não tô conseguindo emprego. Aí ele falou assim, eu queria fazer o doutorado. Se eu voltar pro doutorado, eu ganhar a bolsa de doutorado. Ele voltou pro doutorado, ele queria fazer o doutorado, mas ele voltou naquele momento, por quê? Porque tava desempregado e ganhava a bolsa de doutorado. E agora tá desempregado o resto da vida. Com mestrado não arrumava, imagina o doutorado. Agora é um desempregado com doutorado. Agora é um desempregado com doutorado. E é uma realidade na sociedade brasileira, né? Aqui no mercado de Goiânia é muito comum eu ver professores que têm doutorado e mestrado desempregados. Sim. Né? E é uma galera muito bem qualificada. Não tô falando uma galera que não sabe dar aula. É bem comum isso aí. O que não garante, né? Não garante. Não garante empregabilidade. Não Garante conhecimento. Garante conhecimento. Eu queria prestar concurso porque um dos motivos também era esse, assim. Não importasse se eu fizesse pós-doutorado, meu salário na iniciativa privada seria o mesmo. Porque não tinha um plano de carreira. E daí não é falando mal da iniciativa privada. O empresário sabe o custo que ele tem e como é que ele gere o negócio dele, né? Cada um faz o seu. Mas na minha perspectiva é o seguinte, não, eu quero me qualificar e eu também não quero deixar de ter um emprego porque eu tô qualificado. Assim. Eu quero ter reconhecimento pelo que eu faço, né? Também, ué, porque querendo ou não, você também quer. Todo mundo busca suas pedrinhas, fala, não, eu gosto de fazer isso, eu sou bom de fazer isso, eu vou continuar fazendo isso, faz parte também, sabe? E quando a gente pensa em todas essas políticas sociais, a gente pensa em cotas, a gente não pode esquecer de um elemento, Thiago. A gente falou muito de pobreza, né, mas a gente pode esquecer de um elemento, o racismo. O racismo é um elemento chave de tudo isso, assim, sabe? Por que o racismo é um elemento chave disso? Deixa eu fazer uma pergunta, Jefferson. Sim. Simples, assim, vai parecer ignorante da minha parte. Existe racismo no Brasil, Jefferson? Não, porque a gente ouve, se a gente colocar o Instagram pra girar aqui, a gente vai ver um monte de gente falando que não existe racismo no Brasil, que é falta de surra. Existe, assim? Você sofre com racismo até hoje, mesmo com a sua qualificação profissional, vive em outros espaços, você é tratado diferente pelo garçom, o segurança daquele lugar não te vê com bons olhos quando você chega. Fala isso aí, Jefferson, pra gente. Vou fazer essa pergunta, Thiago, tem um... O Florestan Fernandes fez essa pergunta em São Paulo, em 1940. Se existia racismo, né? Pessoas conheciam racistas e tudo mais. 98% das pessoas, 99% das pessoas dizem que o Brasil é racista, sim. E daí perguntou para essas mesmas pessoas se elas conheciam alguém racista. 98% disse... Não. 98%... Não, mentira. A pergunta foi o seguinte. Se as pessoas... se eles eram racistas. 99% disseram que não eram racistas. E 98% disse que conhecia alguém racista. Olha só. 99 diz que não é racista e 98 diz que conhece alguém que é racista. Se a gente pegar a população do Brasil toda e fizer essa mesma pesquisa, a gente vai ter, sei lá, quase 200 milhões de pessoas que conhecem alguém que é racista, só que não é racista. Então o racista tá onde? Vem um alienígena aqui, comete racismo e vai embora? Então, assim, aí o Florestan Fernandes fala que tem o seguinte, o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. O problema não é o preconceito, você atacar o preconceito. O problema é você se posicionar enquanto preconceituoso. Então, assim, é o preconceito de ter preconceito.
Então, assim, existe racismo? Existe, é constante. Só que o que a gente faz? A gente esconde ele da maneira mais cruel do mundo e tampa ele. Essa mesma pesquisa foi feita depois, em 2016, tem um monte de dados sobre isso. Mas o Florestan traz uma coisa, naquela época ele fala o seguinte, assim, ó. Os negros que ascendem no Brasil, isso lá naquela época, hoje continua do mesmo jeito, mas naquela época ele já conseguia visualizar. Os negros que ascendem no Brasil são usados enquanto exceção para justificar a exclusão. O que acontecia? Se um negro acessa uma diretoria de uma empresa, uma gerência, um cargo melhor, em vez de eles entender que ele é exceção à regra, porque você tem uma massa de trabalhadores negros, que é a manifestação dos garis lá no Rio de Janeiro, que todo mundo era negro, e tinha a manifestação dos métodos lá, todo mundo era branco, não sei se você já viu essas fotos, ele, em vez de ele utilizar aquele negro que ascendeu como exceção, ele fala assim que ele é a regra. Então, assim, por que você tá aí chorando e reclamando? Mas igual o Jefferson, estuda. Eles fizeram isso com o Joaquim Barbosa. Foi o primeiro-ministro do STF negro. Falou, o Joaquim Barbosa não tinha cotas na época dele, porque você não faz igual ele, não estuda. Só que o Joaquim Barbosa entendia isso e ele era a favor das cotas. Porque sempre tenta usar isso. Então, a discussão é justamente essa. Jefferson, você tá aí, existe racismo? Você sofre racismo? O caso mais recente que a gente viu agora, o Vini. Acho que nem se eu trabalhar 50 gerações minhas, eu vou ter tanto dinheiro quanto ele tem agora. Pode colocar. Não, mas vai que numa dessa daí aparece um jogador de futebol. Você pode falar na próxima. Um cantor, tá? Alguma coisa assim. Que a gente não vai ter tanto dinheiro quanto ele. Então não importa o tanto de dinheiro que ele tem, o tanto de fama que ele tem, porque ele não era um desconhecido ali. Quem fez aquilo não estava tratando ele como desconhecido. Não era um Zé Ninguém que sentou aqui numa mesa de um restaurante de Goiânia, igual eu que vou sentar ali, o garçom vai falar, é um Zé Ninguém, vou maltratar. Não, os caras conheciam ele. Ele tinha fama e tinha dinheiro. E mesmo assim ele sofreu racismo. E mídia, né? Uma mídia muito grande. Muito grande. E mesmo sofreu racismo. Não é racismo. uma fama negativa que ele tinha uma fama muito positiva. Muito positiva. Né? Inclusive tem um dado, não sei se vocês sabem, assim, ele é um jogador muito bom, né? Ele é um jogador tão bom que ele sofre mais falta do que o Neymar já hoje no futebol europeu. Ou seja, os zagueiros fecham mais ele do que o Neymar. Ou seja, ele é mais perigoso para a zaga dos outros times, ele é mais perigoso do que o Neymar hoje. Então, assim, ele é bom no que ele faz, ele tem mídia, ele tem fama e ele tem dinheiro. E sofre com racismo. E sofre racismo. Deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês. A gente vai voltar naquela ideia do será que eu sei o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo? Quando você fala que o Brasil é racista, mas eu não conheço quem é esse racista, qual que você acha, vocês dois, qual que você acha que é a dificuldade, quais são as dificuldades de se entender como racista? Porque, por exemplo, vocês em sala de aula, com certeza já fizeram alguma piadinha. Isso pra vocês caracteriza racismo ou vocês acham que realmente eu tenho que dar um tiro em alguém? Como que funciona isso, assim? Vocês acham que vocês são racistas, não são? Você deu o exemplo da sala de aula, né? Na sala de aula, com os nossos amigos, acho que até o pessoal de casa aí vê que, tipo assim, às vezes uma pessoa ou outra, por ser amiga, vai lá e faz uma piadinha, tudo. E, tipo assim, pra nós, isso não seria, né? Tipo assim, acho que a maior dificuldade que a gente tem é se reconhecer como racista, sabe? Porque se eu, por exemplo, xingar alguma pessoa lá, eu não vou falar assim, não, eu fui racista, tudo. Eu acho que o maior problema é a gente se reconhecer como isso, como racista, entendeu? Acho que é isso, né, Luiz? Sim. O ponto que eu tenho em mente está mais ligado com a questão da normalização que o racismo tem no Brasil quanto sociedade. Porque no país em que, lá na Europa, em que o Vini Júnior, como exemplo, que já foi falado, em que o Vini Júnior sofreu racismo, você vê milhares de pessoas chamando ele de macaco, xingando, falando milhares de coisas para ele. É uma normalização na Europa, tanto a xenofobia quanto o racismo. Então, se você traz essa normalização, tanto dentro de sala de aula, porque, pelo menos a meu ver, se você tem um colega em que você tem a intimidade, como você já falou, é tranquilo você ter uma brincadeira ou outra. Então, de vez em quando, nessa brincadeira, acaba saindo um racista, porque uma pessoa de fora vê, não conhece que você tem aquela intimidade, não sabe que você tem aquela conexão com a pessoa. Então, daí pode sair um racista. Então, de vez em quando, a gente tem que ver qual que é o racista que ele realmente é praticante daquilo ou você só viu alguma coisa fora de questão?
Por exemplo, eu chego em você na porta da sala e falo, e aí, neguinho? A diretora passa, vê isso e acha que é algo, uma visão racista. Então tem que ter. Eu acho que essa questão do racismo ele vem muito com. Existem racistas que são praticantes e racistas que são somente vistos. Claro que é uma. Pareceu que a galera sai de casa e fala assim: hoje eu quero um negro na rua e faca na caveira, né? O racista. Mas eu não duvido disso, não, tá? Não duvido disso, não. Acho que tem algumas coisas aí, assim, quando a gente pensa no racismo, gente, quando o Silvio Almeida... Só fazer uma pergunta pra você pegar seu embalo já e fazer uma vez só. Qual a dificuldade que a galera no Brasil tem de se compreender como racista? Então, era nesse sentido que eu ia entrar agora. O Silvio Almeida, quando ele constrói aquele livro Racismo Estrutural, ele tá falando nessa perspectiva. Vamos lá. A gente tem 500 anos de história. Desses 500 anos, 350 foram de cárcere. Onde pessoas foram desumanizadas mesmo, tratadas como semoventes, como coisa, como mercadoria e tudo mais. Então você desumanizou aqueles indivíduos. Quando vem o fim da Lei Áurea e a República, você não insere esses indivíduos na sociedade. Eles não entram na sociedade de forma nenhuma. Então, assim, você não tem processo educacional. E daí, de fato, gente, precisava de processo educacional. Minha avó não sabia ler, meu avô não sabia ler, meu pai, não sei o quê. Acabou a escravidão agora. Você vai fazer o quê? Esse cara, indivíduo, vai... Acabou a escravidão, outro dia ele vai vestir um terno, uma gravata, vai para uma empresa trabalhar? Não existe isso, né? É impensável. Então você tem que construir política pública nesse sentido. E não teve nada disso durante os anos. Foi tipo assim, acabou, vaza daqui, cada um agora cuida da sua vida. Durante todo esse tempo, criaram-se um monte de teorias racistas para justificar que o problema da criminalidade no Brasil era porque o negro era criminoso. Então o problema não tinha a ver com problema social de pobreza, tinha a ver com questão racial. Ele é bandido porque ele é preto. É genético. Aí você proíbe também, você proíbe capoeira, você proíbe um candomblé, você proíbe um monte de coisa e persegue isso. Então assim, quem quer ser negro num país desse? Mas Ninguém. você proíbe temporariamente antes de se apropriar, né? Em breve, assim. Não, então, mas o Estado proíbe a prática, mas a prática continuou, mas tipo assim, é uma prática que continua, mas é ilegal. O que acontece? Ninguém quer ser negro num país desse. Então, a estrutura do Brasil, quando eu falo a estrutura de Estado, de sociedade brasileira, por causa de todo esse processo, é uma estrutura racista. Então, se eu falar pra você bem aqui agora assim, ó, a universidade é racista? É. Quem tá na universidade? Pessoas. Se a sociedade brasileira é racista e a universidade é formada por pessoas que estão na sociedade brasileira, ela é racista. Essa escola aqui, a escola é racista? É. Eu não tô falando que o Thiago, enquanto indivíduo, é um indivíduo racista. A não ser que ele seja, mas não é, porque de longa data eu o conheço. Mas a estrutura é racista. Então, automaticamente, por ser feito por estrutura social dessas pessoas, é. E daí você pode pegar pra tudo. O shopping center que você vai, com segurança andando atrás de você. O Congresso Nacional. Então, assim, Nego Belchior fala que é o teste do pescoço. Mas quer saber se o Brasil é racista? Faça o teste do pescoço. Estica seu pescoço pra dentro de uma joalheria e vê quem tá comprando, quem tá limpando no chão. Pra dentro do Congresso, vê quem são os deputados, senadores e quem serve cafezinho, quem é o motorista. Então, assim, a estrutura como um todo é racista. E é justamente por a estrutura ser racista, essa estrutura desprivilegia um grupo e favorece outro. Então também é confortável para o indivíduo que está numa situação favorecida não se questionar, não se importar, ou falar assim, virar e falar para você assim, ô Tony, isso é brincadeira, ele tava só brincando, mas eu me senti ofendido. Não, você tá se vitimizando, esquece isso. É bobeira, foi brincadeira. Porque ele também se privilegia na estrutura racista. Então, assim, há essa possibilidade. E do outro ponto de vista, não adianta você ter dinheiro, riqueza, estrutura, automaticamente o racismo vai perpassar por você. Eu vou dar outro exemplo agora sobre futebol, que todo mundo entende. Neymar e o Vini Júnior. O Neymar, antes de sair do Brasil, ele deu uma entrevista, ele falou que não era negro. O Neymar falou que não era negro. Ele entendeu que era negro na Europa, porque ele também foi chamado de macaco lá. Só que diferente do Vini, ele não enfrenta. Ele não causa polêmica, ele não fala nada. Isso não mudou em nada. Ele continuou sendo atacado. O Vini não, o Vini enfrentou. Inclusive, ele foi expulso do jogo porque ele revidou. O cara tentou segurar ele revidou, parou. Então, e parou o jogo. Não é um comportamento de um jogador da Europa. Sim. Qual que é a lógica disso? O racismo vai perpassar por você, independente de você ser mais claro ou se você ser mais escuro. Tudo bem, quanto mais escuro você é, mais retinto, mais você vai sofrer, porque o choque visual é maior. Então você vai sofrer. Independente de você falar sobre racismo, você não falar sobre racismo, ele vai te perpassar também.
Então, a estrutura social é racista. E pela estrutura social ser racista, é muito difícil para mim admitir que eu estou numa sociedade racista e estou usufruindo do privilégio dessa sociedade racista. Por daí você cria um termo cruel até, né? A meritocracia. Não, eu tô aqui por causa dos meus méritos. Eu tenho um pedaço de terra do tamanho da França, no Pará, por causa dos meus méritos. Meu avô que trabalhou bastante para isso. Não, meu filho, você herdou isso. Você herdou isso da capitania hereditária, você herdou isso de 3 séculos de trabalho escravo, você herdou isso. Porque na mesma época que seu avô estava trabalhando para conseguir essa terra aí, o meu avô trabalhava pro seu avô de graça. Então, assim, a lógica é essa. Aí você cria uma estrutura e fala, não, agora é cada um por si, Deus por todos. A partir de agora, cada um vai... Só que a estrutura social é diferente e o racismo passa por isso. E daí, quando você pensa na brincadeira, é o seguinte, vocês dois são amigos de sala. Eu sou amigo do Thiago. O Thiago sabe que determinadas coisas são apelidos carinhosos. Porque a gente tem intimidade pra isso. E você tem amigos que chamam de preto, negro. Ô, meu amigo, negro, vem cá. Ô, meu neguinho, não sei o quê. Morada. Você sabe que a estrutura não é racista, é um apelido carinhoso. Agora, apelidos pejorativos, aí já é outra coisa. Aí é outra coisa. Pra quem só nos acompanha por áudio, eu sou um homem negro, eu tenho um nariz extremamente avantajado. Você acha que... Você acha uma boca... Pra quem me acompanha, a galera já tá pensando no Nareba, né? Assim, cara... desse jeito. Tem os lábios... Tem os lábios extremamente grandes também, a boca extremamente grande. Só que o que acontece? Você acha que isso na escola... Hoje eu sou um adulto tranquilo, formado, extremamente satisfeito com isso. Acho que inclusive é uma característica que faz parte de mim, é tranquilo. Mas você acha... até ter esse reconhecimento. Até ter esse reconhecimento. De não saber que você não era europeu. Sim, na escola. Nossa, você não tem um nariz grego. Você ia fazer malhação na Globo. Sim, ué. Então assim, na escola, os apelidos, né, não era tipo, ô neguinho, ô preto, meu amigo. Não era isso. Era tipo, apelidos extremamente pejorativos. E pra você que tá na escola, trabalhar com isso numa fase que é extremamente difícil, ser bem sincero. Essa fase que vocês estão passando agora, essa da puberdade até a fase adulta, é uma fase extremamente difícil de reconhecimento corporal, de mudança. Então, a construção da personalidade, né? Demais. Até você entender isso, até eu absorver isso. Então, assim, meu cabelo, eu uso cabelo mais assim hoje por causa da advocacia, mas o Thiago lembra, eu usei Black Power gigantesco, usei trança nagô, usei dread, usei rastafari, usei um monte de coisas. Meu cabelo, eu fiz tudo que eu podia fazer durante o tempo que eu tava na graduação com o meu cabelo. Uso agora assim porque o pessoal exige a formalização, mas você passar por esse processo é dolorido. Você tem mais respeito com o cabelo curto do que com dread, por exemplo, do que com Black Power? As pessoas constroem a perspectiva de credibilidade. De conhecimento? Também. Que já é mais um exemplo do racismo atravessado aí, né? Sim, ué. As pessoas, inclusive... E desse jeito que eu estou... As pessoas já não perguntaram se eu era o estagiário... Calça jeans, tênis, relógio de boa, social... Tô com camisa social. E as pessoas, desse jeito que eu tô, as pessoas... perguntaram se eu não conhecia nenhum advogado. E eu no escritório, no computador, trabalhando. Escrito Dr. Jefferson na frente. Quase isso. Que horas que o advogado chega mesmo? Tem algum advogado aqui? Eu falei, então, eu sou advogado. Então, assim... Então, há essa perspectiva também, assim. E o racismo atravessa. Tem um vídeo muito bom, se o pessoal pode procurar na internet aí, que é teste de RH, que foi feito pelo governo do estado do Paraná. Esse vídeo é muito bom, assim, inclusive é muito didático para dar aula, Thiago. Eles chamam um monte de pessoas que trabalham com RH, ou seja, pessoas que recrutam outras pessoas. Então é um monte de gente de RH, chamam numa mesa igual essa daqui que a gente tá, e mostra fotos. Um grupo, e mostra fotos. Aí mostra lá, tipo, um homem de terno, aí o pessoal, vocês acham que ele é o quê? Não, empresário, advogado, não sei o quê. Aí mostra um homem branco correndo. Aí ele fala, não, ele tá atrasado, pegar um ônibus, sei lá, um Uber, alguma coisa. Mostra uma mulher, tipo, limpando uma cozinha, assim, né? Ele fala, não, ela deve estar cuidando da casa dela, tal. E um homem no jardim, cortando lá, fala, não, ele deve estar cuidando do jardim dele, cuidando da casa dele. E eles fizeram um negócio tão genial que daí muda o grupo, né? Vem outro grupo, o grupo B. Mostram as mesmas fotos com as mesmas roupas. Então, assim, uma coisa que é genial naquilo, com as pessoas negras.
o indivíduo que tá correndo, até a posição das mãos é igual, assim. O tipo da mão, o movimento do corpo, a roupa é exatamente a mesma. O ambiente atrás... A única coisa que muda é o indivíduo que tá vestido. A mulher fala, não, ele tá fugindo de alguma coisa, provavelmente é um ladrão. O negro que tá com o mesmo terno, ele é segurança, motorista, segurança de shopping. A mulher negra que tá lá limpando a cozinha do mesmo jeito. Gente, é exatamente igual a roupa. Eu parei várias vezes pra observar isso, exatamente igual. Não, ela deve ser doméstica, empregada, tá limpando a casa do outro. O outro é jardineiro. Então, assim, isso atravessa nossos corpos, independente da nossa vontade. Então, assim, eu posso chegar aqui e falar assim, por que você me chamou pra falar de racismo? Eu não sou nem negro, Thiago. Eu posso chegar aqui e falar isso. De terno, gravata, do mais caro, assim, sei lá, do que o Vini Júnior tem condição de comprar. Não adianta. Eu posso ter parado aqui na porta com uma Ferrari que custa R$1 milhão. Não adianta. Os olhares vão me atravessar e vão me ler enquanto indivíduo negro do mesmo jeito. E a primeira pergunta vai ser, como que ele arrumou esse carro? Como que ele arrumou essa roupa? Isso é dele mesmo? Então, assim, a lógica é essa. Assim. Isso não acontece com o Vini, porque ele é muito famoso. Mas a lógica é justamente essa, assim, a gente não consegue passar por isso. Isso vai seguir a gente pela vida toda. Mas existe só coisa ruim, Thiago? Não. Nessa perspectiva que você falou, tem um vídeo muito legal também de 2 policiais nos Estados Unidos, né? Abordando um cara negro em uma calçada. E o cara muito tranquilo, não tava reagindo nada, velho. Aí pega uma carteira do cara e falou, não, pega minha carteira. E o cara era do FBI. Aí desalgema o cara e falou, não, e aí, como é que a gente conversa agora, né? Porque eu bato primeiro pra saber quem é depois. Se o cara não fosse da FBI, ele tava preso. Certeza. Então, existe essa ideia também, né? Venho, bato em você, se der certo, deu certo. Se não, eu peço desculpa e saio e falo, vai, desculpa, mas você é negro, como é que você sai de casa vestido de negro? Né? Então, porque como é que você sai de casa com essa cor? Não tinha outro. Então, a galera parece que não entende isso, né? Obviamente a gente não tá falando daquela galera praticante, nós temos grupos no Brasil, né? Que são realmente racistas praticantes, daquele que, eu vou matar porque eu quero ver a queda. Mas, nessa perspectiva aí, Jefferson, assim, ainda, por que você acha que a galera não se entende? Por mais que sejam coisas pequenas, assim, esse pessoal do RH, por que você acha que eles não se veem como racistas? Porque se você falar assim, cara, você é racista, depois de falar isso, ele vai falar assim, não, foi só um equívoco, foi só uma falha. Porque é educacional, Thiago. Você passou toda a sua vida ali e você não entendeu isso enquanto racismo, você entendeu isso enquanto um processo social normal. A gente fala enquanto sociedade. E quando eu falei que a escola é racista, as instituições são racistas, é isso. A gente está vivendo nessa sociedade, automaticamente vai ser influenciado por isso. Então, todo momento que eu ligo uma televisão, eu ligo um canal jornalístico, eu vejo um negro sendo preso. Se a gente observar o sistema carcerário hoje, 70% das pessoas que estão presas hoje são negras. Então, assim, são negras e pouco escolarizadas. Baixa formação. Então, assim, automaticamente você vai cristalizando esse tipo de coisa. Então, você não entende que não é racista, você entende que faz parte do grupo social. É isso que funciona. Então, se eu ligar a televisão agora e for assistir um jornal, eu vou ver o apresentador, que geralmente é branco, e um monte de gente sendo preso, que geralmente é negro. Se eu vou assistir uma novela para me distrair, eu vou ver os personagens principais ricos com as suas tramas lá de amor e ódio, discutindo e brigando, só que a doméstica, o motorista, as pessoas que estão em cargos subalternizados são negras. Então, assim, a gente cristaliza essa visão. A gente cristaliza a percepção de mundo e automaticamente reproduz isso. Então você não trata isso como se fosse algo fora, você trata isso como se fosse o natural. Então, se eu tenho uma empregada negra, que eu trato como se fosse da família, mas isso ela só pode tomar água naquele copo. Eu trato isso como natural. A tal ponto de quando vai construir uma PEC das domésticas para garantir direito trabalhista para essas mulheres, eu falo, por que o Estado quer intervir numa coisa natural? Numa coisa que é normal, eu sou amigo dela, ela criou todos os meus filhos, os filhos dela não estudou, porque hoje eles são motoristas da minha família, eles são vigia na porta. Ela volta retrata muito bem isso, né, com a Regina. Sim. Ela cuida, né, do filho dos outros e não cuida da filha dela, porque o trabalho dela é que mantém a filha em um outro estado, né. Justamente. E, inclusive, eu não sei, né, eu não posso falar, mas
a galera que passa por isso às vezes também naturaliza isso, né? Vê Sim. naquele emprego a única possibilidade de sobrevivência. Tiago, o opressor não seria tão forte se dentre os oprimidos também não tivesse parceiro. Então, assim, a naturalização do ponto de vista da pessoa, e seu lugar é esse mesmo, você tem que fazer isso, seu lugar é esse, e não existe outra possibilidade. O mundo é assim. E daí, quando eu fico pensando também é o seguinte, assim, as pessoas que nasceram e morreram no cárcere reproduziram isso. Não existe possibilidade para sair da escravidão, porque o mundo é assim, foi feito assim, e a gente não vai mudar isso. Então, vamos fugir pro quilombo. Não, não vamos fugir pro quilombo, porque não vai adiantar. Eles vão lá e vão matar todo mundo no quilombo. Não vai adiantar. A gente mudou a estrutura social, mas as pessoas ainda acreditam nisso, porque isso é discutido todos os dias. Você liga a televisão agora, quantas pessoas vão estar mostrando o indivíduo bem-sucedido que vai falar que é meritocracia? Tem um jovem de 22 anos, acho que ele deve estar com 24 hoje, terminou medicina e virou CEO de uma rede de hospitais, acho que foi no Paraná, foi em Santa Catarina. Virou CEO. Ele é bilionário, ele tem 24 anos. Ele acredita que ele está no hospital, que ele é extremamente competente e tá lá por isso. Que ele pode ser mereceu competente. mais do que todo mundo. Não, mas não é só isso. Não, então, ele pode ser competente, mas ele não olha o que está ao redor dele. Né? Sim, porque o pai dele era dono da rede de hospitais, o pai dele não quis cuidar da rede de hospital mais pra curtir a vida. Eu trabalho pro meu pai no final de semana. Né? Não que seja você, né? Não, eu tô... Mas você tá, Foi o que o médico falou. mas né? você tá anos luz dele, né? E daí ele dando entrevista sobre isso, dando entrevista sobre meritocracia, sobre empreendedorismo juvenil, ele dando entrevista sobre isso. Ele falou que quando ele estava na graduação de medicina já, ele passou por vários setores do hospital do pai dele e trabalhou com várias pessoas que eram subordinadas do pai dele, e a partir disso ele aprendeu o funcionamento do hospital do pai dele, e agora ele gera o hospital do pai dele. E esse é o mesmo cara que defende o discurso de meritocracia, e daí você chega num moleque de periferia que tá pegando ônibus de manhã, para ir pro trampo, ir pra escola à noite, ou ir pra universidade à noite, e ele fala, nossa, se ele conseguiu, eu também consigo. A perspectiva é outra, você vai conseguir, você vai estudar, você vai chegar lá e tudo mais, mas não é por meritocracia, é por esforço dos seus pais, é por esforço da sua mãe, é por esforço dos seus colegas, é quem te salvou na marmita na hora do almoço, é quem te salvou na universidade, com é quem choro, te ajudou, com dor, é com outra diferente, coisa. outra Então, assim, perspectiva. a outra perspectiva é por causa de política pública também. Porque você tem gente que estudou com a gente na universidade pública, utilizou política pública para um monte de coisa, e hoje é a favor de acabar com a universidade, privatizar isso, acabar com o SUS. Então, assim, essas pessoas também não conseguem entender isso. Então, se dentre nós há uma disparidade, porque a ideologia como um todo toma conta da visão real do que está acontecendo, você imagina para quem nunca precisou disso. Para quem nunca precisou acessar nenhum tipo de política pública, para ele é muito mais confortável, até porque o conforto dele garante que ele esteja ali, né? E ele não tem que se movimentar. Jeff, vamos falar um pouco sobre a história do Brasil aqui. Qual foi a mudança? Eu não sei se você já caía naquele mito de história do Brasil, né? De descobrimento do Brasil. Eu acho que todo mundo cai nessa perspectiva ali na quinta, sexta série. Quem descobriu o Brasil, né? E a gente tem uma história brasileira escrita na perspectiva das pessoas que sabiam escrever. E já começa assim, né? A gente tem uma história das pessoas que sabiam escrever, porque as pessoas que narravam apenas, que é o grupo dos seus bisavós, tataravós por aí, não tiveram esses registros feitos, elas ainda têm dificuldade de escrita. Então isso às vezes não se mantém. Como que isso não se mantém? Eu vou ali e mato o seu grupo. Eu acho o seu quilombo. Tudo que estava ali no quilombo, de artesanato, de medicina, tudo é o queime e acabou, né? Mas essa história do Brasil escrita por quem sabe escrever na perspectiva de uma pessoa branca, velho. O que você acha que tem mudado dentro de um processo educacional? Porque hoje as pessoas já têm outro reconhecimento, né? Você acha que tá sendo feita uma nova reescrita da história do Brasil? A gente está apresentando outra perspectiva de história do Brasil, da posição do indígena, da posição do negro. Tem um ditado africano que é nessa perspectiva, que fala assim, enquanto o leão não souber contar a sua história, o caçador sempre vai ser o herói. E é um pouco disso, assim, eu acho que a gente acessar esses espaços é também uma perspectiva de construir nossa história e de contar a história do nosso lado também.
Então, quando eu falo acessar esse espaço, é isso, é ir pra universidade, é escrever, é poder estar falando aqui também, é poder estar em outros espaços. E a gente percebe que modificou, né? Então, assim, você tem muito mais autor negro hoje do que a gente tinha, por exemplo, quando a gente entrou na universidade. A gente, inclusive, não era recomendado tanto quanto é recomendado hoje. Eu acho que você deve ter lido muito poucos autores negros, a não ser que seu objeto de pesquisa fosse esse. Mas a bibliografia básica não é essa, né? É completamente europeia. E a gente tem uma outra E reescrita. as que não são, a gente ainda tem no imaginário que são pessoas brancas. Sim, Como Sempre- Machado. é. Ainda tem isso, né? Sempre quando você pega um livro, você não sabe quem escreveu aquilo. Você, Aí pra não errar, você fala que é um branco. É. Não tem ele. Nem eu. Mas assim, a gente consegue reescrever o processo como um todo. E eu acho que reescrever é contar o nosso lado. Eu não tô falando pra desmentir o que tava lá, não. Porque de fato aconteceu. Em 1500 chegaram aqui? Chegaram. Em 1500 fizeram isso, mas qual que era o objetivo disso? Quem foi exterminado nessa empreitada? Quem morreu? Quem sobreviveu? O que sobrou de cultura? Então, assim, dá pra escrever e dá pra construir. E eu acho que isso é muito importante, porque quando eu falei pra você da pesquisa de lá 1940, Florestan Fernandes é branco. Sociólogo, ele é branco, da Universidade de São Paulo. Mas por que ele vai fazer essa pesquisa? Ele queria contrapor os estudos de Gilberto Freire. Gilberto Freire tinha vocês às vezes não sabem, mas Gilberto Freire tinha uma repercussão internacional. Ele vem lá do antropólogo estadunidense Boas lá, Franz Boas, que tinha uma repercussão mundial e ele foi discípulo do K. Então ele escreve Casa Grande Senzala aqui, falando que o processo de colonização foi tranquilo, que houve uma troca entre brancos, negros e indígenas. É como se todo mundo dançasse Então, não falou ciranda. que troca foi. É, como se fosse dançando ciranda. Então ele cria o mito da democracia racial no Brasil. O Brasil é observado por todos os países do mundo e fala, nossa, lá foi o lugar que a miscigenação deu certo. E daí o Florestan Fernandes surge nessa perspectiva de desmentir ele a partir de dados, porque ele é sociólogo. E durante esse momento você tem um monte de outro autor que não apareceu. Por exemplo, o próprio Abdias Nascimento, que eu sou fã, a gente foi conhecer o Abdias Nascimento nos anos 90. Depois que acaba a ditadura militar, que ele volta pro Brasil, porque ele foi perseguido, ele deu lá nos Estados Unidos, ele volta pro Brasil, ele começa a escrever, ele vira senador, monta uma comissão para discutir racismo no Senado. Então, assim, o movimento negro vai dar moral para ele nessa época. Então, assim, é um outro processo de escrita e é uma outra discussão. Você espera, Jefferson, antes de você morrer, ver um presidente negro no Brasil? Mas espera, hein? Esperança é a última que morre, né? Mas você acha que a gente vai ter? Tiago, eu acho que avança muito. A gente falou de muita coisa ruim, assim, né? Mas avançou bastante. Eu acho que a nossa sociedade hoje tá muito melhor do que era há 20 anos atrás, dando um exemplo. 20 anos atrás a gente estava no ensino fundamental ainda. A gente mudou demais, Thiago. A gente mudou demais. O que era aqueles meninos que na escola eram reprimidos por causa de cabelo e tudo mais, a gente faz um debate outro hoje. A gente A gente tá colocou... conversando sobre isso aqui, né? está conversando sobre isso aqui. Há 20 anos atrás a gente não pensava um colégio privado em Goiânia, independente do porte, grande ou pequeno, fazendo uma discussão sobre essa com os alunos. A gente não pensava, por exemplo, esses espaços que a gente tem agora de discutir sobre cotas, discutir cotas no judiciário. Você tem um ministro do STF discutindo que há um superencarceramento da população negra. Isso é impensável antes. Ainda mais esses indivíduos que eles pareciam que estavam acima de qualquer discussão social. A pressão que está sendo política do ponto de vista de indicar ministras, uma mulher negra para o STF. Quanto que essa discussão era feita no Brasil? A gente pensar que a política de cotas em concurso público, as pessoas estarem disputando esses espaços e estarem fazendo esse debate em sala de aula. A gente tem arcabouço legal para isso. Cotas em concursos. E essa perspectiva, vai ter um presidente negro? A gente consegue assumir isso e discutir isso. E eu acho que a gente tem muito mais negro hoje que é maltratado em determinado local e ele tem coragem de falar, de se posicionar, do que teria há 20 anos atrás. As pessoas que estão nos ouvindo aqui, a gente está em Goiânia, ali perto da Praça do Violeiro, da Goiás, tem uma delegacia que tem um grupo especializado, o GEAC, que funciona dentro de uma delegacia da mulher, que é o grupo especializado em crimes raciais e intolerância. Então você tem um delegado e duas delegadas que são especializadas nisso. Então, antes você falava, eu sofri racismo. Se era uma delegacia, o delegado mesmo falava, será que não foi brincadeira, não? Você quer continuar com isso? É a mesma perspectiva que surgiu a Delegacia de Defesa da Mulher. A Delegacia de Defesa da Mulher surgiu por isso, porque as mulheres eram agredidas pelos seus companheiros, iam na delegacia, o delegado falava,
será que você quer terminar com seu marido mesmo? O que você fez pra ele ter te batido? Quente. Tá de cabeça quente. O que você fez pra ele ter te batido? Então, assim, a partir disso, criaram delegacias especializadas em violência contra a mulher, pra mulher ter os espaços especializados pra ir lá e denunciar, ser acolhida, de fato, ter o boletim de ocorrência e encaminhar o inquérito. Então, hoje a gente está criando grupos assim, que a minha perspectiva é que esse grupo se transforme em delegacia, como já acontece em outros estados, especializados em crimes de intolerância, LGBTQI mais fobia, intolerância religiosa, né, racismo religioso. Então você tem um grupo para atender esse tipo de pessoa. Então a gente avançou enquanto sociedade muito mais. A gente avançou com esse debate em vários outros espaços. Dentro de Goiânia, já, você faz uma luta muito importante, eu não sei se ele sabe. Você se considera negro? Pardo? É negro, né? Também? Você considera eles negros? Eu não sou negrão muito, não. É Negrão? uma declaração. Você É porque assim, ó. Porque você falou, ele é negro, né? É porque assim, ó. Hã? Ele falou, pá, você falou, não, é negro. Então, é porque o IBGE separa da seguinte forma. Eu falei negro por causa disso. Porque o IBGE separa da seguinte forma. Preto e pardo tá dentro de negro. Então, se você se considera preto ou se você se considera pardo, pro IBGE você é negro. Quando a gente fala que a população negra no Brasil corresponde a 52%, aproximadamente 54%, a população negra engloba pretos e pardos. É porque a gente entendia o preto no Brasil, como ninguém queria ser preto, a gente entendia o preto só como o mais retinto, né, o mais escuro. Então as pessoas que eram de pele de tonalidade mais clara e não se viam daquele ali, ou puxavam características mais claras, às vezes tinha um cabelo crespo, nariz negroide, os lábios, formado o rosto, mas tinha a pele mais clara, ele se considerava branco. Então o que o IBGE faz? O IBGE coloca a categoria parda para as pessoas começarem a se identificar. Então, o indivíduo que às vezes era mais claro, tipo assim, eu tenho a pele retinta, mas você conhece meu irmão é mais retinto que eu, né? Essa diferenciação, assim, na mesma família, um se declarava, meu irmão podia se declarar pro IBGE como preto e eu me declarar como branco, porque eu não me considerava tão escuro. Então, construir a categoria pardo pro indivíduo tentar se identificar ali. Então, o IBGE entende que pretos e pardos são os negros no Brasil, por isso que ele falou, eu me considero pardo. Então, porque você falou, você é negro? Ele, não, me considero pardo. Tá dentro da categoria negro. Tipo assim, não, como você se identifica? Às vezes, quando você fala, uma pessoa fala assim, você, por exemplo, você fala, não, eu me considero negro. Aí chega uma pessoa, aí igual se fosse assim, tipo, você não é tão escurinho, sabe? Você não é tão escuro, então, tipo assim, às vezes pode até causar uma confusão, E a pessoa né? tem medo de falar mesmo, né? E vem nesse diminutivo, né? Meio pejorativo. Você não é tão escurinho, né? Exatamente. Aí, tipo assim, Vão colocando. Tem uma coisa engraçada, Thiago. Eu dava aula lá em Anápolis. Não, acho que era só isso mesmo, que, tipo, às vezes causa até uma confusão. Por exemplo, uma pessoa pequena, né? Uma criança chega lá, por exemplo, já aconteceu de alguém que fala assim, não, como que você se vê? Eu falei assim, não, eu vejo como preto, pô. Não, mas você não é tão escuro, por que você se considera negro? Uai. Aí eu falei assim, não, você é pardo. Aí, tipo assim, meio que a pessoa, é igual você falou, né? A gente é influenciado pelo ambiente que a gente vive. Então você cresce com isso na cabeça, tipo assim, não sou negro, sou pardo. E outra coisa também que as pessoas não sabem diferenciar, né? Tipo assim, preto, pardo e negro. As pessoas. Qual que é? Qual que deve ser chamado? E daí tem uma coisa muito engraçada, que aconteceu comigo. Dando aula lá em Anápolis, aí tinha uma aluna que não foi na aula e foi justificar que não tinha ido na aula pra coordenação. Aí ela pegou e falou assim, não, o professor, aquele de história e tal. Aí ela, aquele mais escuro, moreno, mais escuro, Aí as meninas falaram assim, como? Aí elas começaram a tentar já, né? Porque já sabia, né? Como? Não, aquele mais escuro, bem escurinho assim, né? Aí a coordenadora falou assim, preto, ela, você que tá falando. Existe esse receio, né? Muito grande. Preto ou negro? Eu, então, dentro da categoria negro, eu me considero preto. Eu me considero preto. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Se as pessoas verem nada, se você vai se chamar de preto ou negro, não sei o que, eu tô com dúvida. Pode me chamar de Jefferson, tá tranquilo. Entendeu? Pode chamar. Porque eu não pergunto. Pelo nome. Porque eu não pergunto. Tipo assim, Thiago, você prefere ser chamado de branco, caucasiano ou amarelado? Eu não vou perguntar isso. Eu vou chamar de Thiago. Agora, por que tem que perguntar? Você prefere ser chamado de preto, pardo, negro? Me chama de Jefferson, velho. Eu só tenho mais uma pergunta, tá? E se vocês tiverem depois mais alguma.
você faz um outro trabalho em Goiânia dentro de um grupo de luta racial, não faz? Sim, hoje eu estou presidente do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial de Goiânia. Fala pra gente como é que funciona, o andamento disso, se a galera pode participar, que tipo de fala você faz para que tipo de público. Os conselhos são entidades de controle social, né? São a sociedade civil tentando controlar o poder público do ponto de vista de deliberar e propor política pública. Então o conselho ele funciona hoje, o conselho de promoção, tem vários conselhos, pessoa com deficiência, tem o conselho da pessoa do idoso, tem conselho de educação, de saúde, tudo mais, são entidades. O conselho de promoção de igualdade racial funciona assim, são 10 cadeiras da sociedade civil e 10 cadeiras do poder público. Hoje eu estou na cadeira da Secretaria de Educação, então eu estou enquanto presidente, uma gestão é da sociedade civil, uma do poder público. A ideia do conselho é propor e controlar a política pública voltadas à promoção de igualdade racial. Então a gente acompanha denúncia, inclusive denúncia em escola, faz encaminhamento, às vezes orienta as pessoas também, faz fala, fomenta também a fala e a discussão sobre a questão racial. Por exemplo, a gente questionou, junto com a Defensoria Pública do Estado, a Prefeitura de Goiânia sobre a aplicabilidade da Lei 10.639, que é o ensino de história da África nas escolas, para saber se está acontecendo ou se está só no papel. 2003, faz 20 anos agora, né? Então, assim, para saber se está só no papel, se está tendo aplicabilidade. Os casos de racismo nas escolas, para inclusive fazer formação com os professores e com os alunos, como um todo. Propostas de lei, de fundos municipais para a política de igualdade racial, fiscalização de dentro das secretarias ou dentro do próprio poder público de como está acontecendo a política de igualdade racial, fomentando e discutindo. Então, assim, todas as secretarias, Secretaria de Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e tudo mais. Levantamento de dados, porque é importante ter dados se não tem política pública, né? Como é que eu vou construir uma política pública para a população negra em Goiânia se eu não sei quantas pessoas são atendidas pelo SUS? Ou para as escolas públicas, por exemplo. Vamos fazer um debate sobre questão racial nas escolas públicas de Goiânia se eu não sei quantos negros tem na escola. Eu posso convidar o conselho para ir em alguma escola falar abertamente sobre isso? Pode, o conselho vai, inclusive. Uma outra pergunta, por que a gente não conhece o conselho? Quem aqui conhecia? Então, esse é um grande problema de todos os conselhos. Quem geralmente não entende o funcionamento da política pública, que não está lá dentro, não conhece, assim. E daí não é problema do cidadão. Não é problema de vocês que estão aqui, pagadores de impostos, tudo mais. O problema é de como isso funciona às vezes. A maioria dos conselhos fomentou-se conselho nas primeiras gestões do Lula lá, que fomentou-se vários conselhos que não existiam. Só que esses conselhos não são, eles chamam de atividade de interesse público. Então, ou seja, o conselho não é remunerado e o conselho não é uma secretaria, eles não tem dinheiro. Então, toda atividade que eu vou fazer do conselho, ou eu faço do meu bolso, ou eu tenho que pedir ajuda. Então, assim, vou fazer uma atividade maior. Então, eu tenho que ir lá na Câmara dos Vereadores, ver qual vereador quer ajudar. Tem um Instagram, alguma coisa? Tem. Compirgin. Que é Compir, a abreviação, né? De Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Eu tenho que ir lá e pedir. Então, as atividades que a gente faz, a gente tem que fazer, a gente tem que cotizar. Porque daí é um problema da política pública também, Thiago. Eu acho que política pública só existe se você coloca o orçamento lá. Então, assim, né? por exemplo, vocês foram fazer esse podcast só existe porque alguém colocou financiamento aqui. Agora, o Thiago poderia ter essa ideia de fazer esse podcast, mas se não colocar dinheiro aqui, ter uma salinha com ar-condicionado, luz e internet pra gente fazer a coisa, além de todo o aparato de equipamento, isso não estaria acontecendo. A galera da gravação. A galera da gravação e tudo mais. Sim, eu tô falando todo mundo, sabe? Então, assim, não existe política pública de eu falar assim, eu vou criar uma secretaria agora e colocar o Thiago. Se não tiver dinheiro para ele construir a política pública, não fica parado. Teorizando. Sim, e o problema do conselho é justamente essa. As atividades que a gente faz para fora, de visita nas escolas, essas coisas, eu tudo vou com a minha gasolina. Então, assim, eu vou lá por causa da militância mesmo, que eu também entendo que é uma atividade de militância. O que eu consigo é sair durante meu horário de trabalho, porque daí como é atividade de interesse público, eu consigo sair durante o meu horário de trabalho para participar das reuniões, para ir, por exemplo, cobrar da prefeitura, para ir cobrar da guarda, essas coisas. Mas é isso, por exemplo, assim, eu não sei se vocês viram, mas no carnaval desse ano a guarda bateu em grupo de carnaval que estava lá no setor oeste, inclusive de samba, né, rodas de samba, ela interviu. O que o conselho faz? Guarda, abre inquérito, a gente quer saber o que está acontecendo. Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês fizeram isso aqui no setor... No Jardim Goiás, por exemplo, teve uma festa que ficou até 7 da manhã e a guarda não foi lá.
Então, assim, é justamente esse tipo de coisa. É ser o chato. Porque como você não tem dinheiro pra aplicar a política pública, você fica sendo chato. Você fica mandando ofício cobrando dos pessoal fazer uma coisa ou outra. E daí funciona, porque servidor público não pode se omitir a responder uma coisa, né? Então, não é igual você. Se eu perguntar pro Thiago Thiago, por que você não fez tal coisa? Porque eu não quis. Ele é um indivíduo privado. Servidor público não tem esse interesse. Então, eu falar, Thiago, por que os meninos não tiveram aula na sexta, né? Por que os meninos tiveram aula sexta-feira à tarde? Se for servidor público, o Thiago não tem esse direito, ele tem que responder formalmente. Não tiveram aula por isso, caso contrário, ele tem que responder um processo administrativo. Então a gente também tenta, dentro da burocracia, discutir isso. E no conselho, Thiago, tem muita gente. Né? E no conselho tem muita gente, tem psicólogo, tem enfermeiro, tem assistente social, então tem uma equipe tem defensor público, então tem uma equipe multiprofissional também, porque são de vários grupos diferentes, que fazem debates diferentes do meu, que fazem debates também passando pela perspectiva racial. E tem que ser divulgado. Antônio? Luiz? Sim, eu queria falar um pouco a respeito de algo que, ao redor com a passagem do tempo, a gente acaba sendo citado só passado, que eu acabei pensando muito quando foi falado que a gente ia ter essa roda de conversação. Não sei se é conversação, não sei se eu errei. É a respeito da questão histórica também do branqueamento que teve no Brasil e de como isso dificultou as pessoas se considerarem pretas. E com isso teve que ter uma nova faixa etária, que é pardo, para as pessoas não se considerarem pretas, mas também não serem brancas. E aí essa questão do branqueamento que vem sendo desmistificado e que vem trazendo uma força maior com a passagem do tempo, porque foi algo que foi muito implementado no início do Brasil, que se percebe nele até hoje. Com a ideia de que, como a gente já falou, ninguém é racista, ninguém é preto, somente aquelas pessoas que têm uma coloração muito mais presente ali, com características muito maiores, que não tem como a pessoa dar um retorno naquilo. Então, assim, perguntar como que, nessa questão que vocês têm trabalhado para trazer tanto uma informação a respeito disso e a desmistificação. A política do branqueamento, assim, não é uma coisa por acaso, ela foi uma política pública, inclusive, tá? O Estado brasileiro queria embranquecer as pessoas. Chegou numa seguinte conclusão. Por que o Brasil na Europa? Porque tem muito preto. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai transformar todo preto em branco e o Brasil será a Europa. A perspectiva era essa. Gente, eu não tô zoando, assim. É bem simplista, mas a perspectiva era essa. Qual que foi a política pública, então? Então vamos fomentar a migração de europeu para o Brasil, que em 50 anos, nesse processo de miscigenação, automaticamente a população negra vai sumir. Por vocês estarem me vendo aqui, vocês perceberam que isso não deu certo, né? Não deu muito Os europeus não foram para Tiradentes, né? Então, a perspectiva era essa. Então, assim, fomentaram a vinda de europeus para cá, e daí, gente, o negro veio trazido para cá, enquanto o caixa ele trabalhou um tempão em trabalho compulsório e depois foi largado à própria sorte. O europeu não, ele veio para cá, então assim, você fica vendo aqueles camponeses no sul, descendente de alemão, italiano, não sei o que, eles ganharam terra, então eles iam para cá, eles ganhavam terra e trabalho. Quando acabou a escravidão, o negro foi jogado à própria sorte, que nem trabalho ele tinha, eles ganharam terra e trabalho. Então, assim, foi outra perspectiva. Por isso que eles têm terra e tem esse histórico de ser camponês também. Não foi por acaso de meritocracia, não. Eles chegaram aqui e falaram, vou fincar minha bandeira e a partir de agora eu vou ser camponês. Não, eles ganharam terra. Então, você criou uma política de incentivo, de terra, de colonato aqui, para esses grupos, que o objetivo era que esses grupos juntassem com os grupos que estivessem aqui e todo mundo ficasse branco em 50 anos. Não funcionou, ainda bem. E a população negra continuou se multiplicando. E daí continuou se multiplicando por várias coisas. Tem um livro chamado Racismo à Brasileira, que fala que é impossível a democracia racial ser verdadeira no Brasil, porque você tem um nível de endogamia muito grande. Ou seja, no Brasil, se fosse uma democracia racial mesmo, não seria uma mistura louca, né? Seria Xuxa e Pelé pra tudo quanto é lado. Só que não é isso. Você tem muitos casais brancos e muitos casais negros. Mesmo com se o Brasil fosse a democracia racial mesmo... Em diferentes regiões, né? Você sim, percebe isso facilmente. Em diferentes regiões. Se o Brasil fosse a democracia racial fosse isso mesmo, você teria só casais miscigenados. Você teria só casais misturados. Então, assim, um parceiro branco e um negro. Só que
a regra não é essa. A regra são casais brancos e casais negros. Tem casais misturados? Tem. Inclusive casais misturados nesse negócio. Tipo assim, casais pardos, que tem uma tonalidade mais clara, com outro tem uma tonalidade mais clara, mas todos dois estão no espectro do negro. E se juntam. Então, assim, a endogamia é muito grande para o mito da democracia racial ser verdadeiro. E é justamente por isso que a perspectiva do branqueamento não deu certo. Porque eles se juntaram com eles e os negros que estavam na periferia continuaram se juntando com eles. Então, assim, a mulher negra que sustentava a casa naquele momento que o homem não arrumava o trabalho, ela continuou com seu homem negro ali e reproduziu outra pessoa negra. Os brancos que estavam no processo de colonato se envolveram talvez com a elite brasileira que vieram para cá, que já era branca. Então, reproduziram mais pessoas brancas. Houve processos transitórios. Só que esses processos transitórios, o que está sendo analisado agora é que eles voltam. Vou dar um exemplo. Alguém de uma família negra ascende. Ele se envolve com uma pessoa branca. O filho nasce mais claro. A perspectiva é que aquele filho daquela geração, ele não vai se esclarecer os netos. Ele vai se envolver com uma pessoa mais escura. Então, o que aconteceu da política de branqueamento para cá foi isso. Algumas pessoas, de fato, que eram retintas, se envolveram com pessoas mais claras. A próxima geração nasceu mais clara. Talvez a segunda nasceu mais clara, mas a terceira já se envolveu com outra pessoa mais retinta. Então, assim, não consegue resolver o problema de transformar todo mundo em branco. Então, assim, por isso você tem esse espectro gigantesco que a gente chama de colorismo no Brasil, né? Então, você tem eu que sou mais que tem a pele mais escura, mas tem você que tem a pele um pouco mais clara, mas você tem traços negroides também. Então isso vai acontecendo loucamente. Então, você tem amigo que é extremamente mais claro, que tem o olho mais claro, mas tem cabelo, nariz, lábio completamente negroide. Então, assim, o filho dele não vai nascer com cara de europeu. Então, assim, não adianta ter essa perspectiva. Então, essa mistura também acontece independente das vontades do governo, né? Que era que todo mundo fosse branco. E se todo mundo fosse branco, os problemas sociais no Brasil estariam resolvidos. Gente, Porque em comunidade branca não existe problema social. Não existe problema social. Mulher não apanha. É uma perspectiva completamente racista, né? Que é aquela ideia da galera falar que o continente africano é pobre porque é descendente de Caim, então tem uma chaga maldita lá. E não porque a Europa e os Estados Unidos explorou e roubou tudo lá e escravizou a população. Não é por isso. É culpa da Bíblia. Até hoje fazem isso, né? É culpa da Bíblia. Não é culpa de eles fizeram isso. É igual no subdesenvolvimento. A gente é pobre, quando eu falo pobre enquanto nação, não é porque os brasileiros são burros e resolveram nascer pobres. Porque a gente foi explorado durante muito tempo. Vem falar um negócio, se alguém tiver a possibilidade de nascer pobre e falar, quero nascer pobre, tem que apanhar. Quem que faz isso, chefe? Então, por isso que é a questão social. Quem que agride? Não. Porque a questão social é o que eu falo. A questão social não é uma questão divina. Não foi Deus que criou a pobreza. Então não é ele que vai resolver também, não. Quero pegar um ônibus. Então não é ele que vai resolver também. Quem tem que resolver é a gente. Quando a gente está discutindo questão social, é porque a pobreza, a miséria, a desigualdade social, os racismo, o preconceito, são coisas de homens, de pessoas, seres humanos. Então é a gente que tem que resolver isso também, a gente tem que debater isso. Então isso é coisa nossa. Então agora eu vou relegar a África à pobreza porque é uma coisa da Bíblia. Não! E é uma coisa nossa. Né? Sim. E rever posicionamentos. Você olhou pra mim querendo perguntar pra ele? Existe racismo reverso? No livro do Silvio Almeida ele fala justamente isso, né? Ele fala assim, ó, se a gente falar que existe racismo reverso, a gente quer dizer que existe um racismo certo, um racismo correto. Então existe o racismo correto contra o negro, e quando você fala do reverso, você tá fazendo racismo errado, Jefferson. Dá pra entender? É assim que faz. Então é assim que faz. É eu que tenho que fazer racismo com você. Então, assim, o racismo reverso não existe, porque não existe a possibilidade, não existe um racismo correto. E quando a pessoa fala que é o reverso, você tá fazendo o errado, né? Não é isso, não existe racismo reverso. Outra problemática é o seguinte: o racismo é uma estrutura de poder. Assim como o machismo e tudo mais, é uma estrutura de poder. Por que eu dou esse exemplo? Pensamos a sociedade enquanto uma pirâmide. Se o ápice dessa sociedade é ser branco, rico, heterossexual e tudo mais, você vai ter menos problema de sofrer preconceito com isso. Você não vai sofrer machismo porque você é homem. Você não vai sofrer aporofobia porque você é rico. Então você não vai ter preconceito contra pobre. Você não vai sofrer homofobia porque você é hétero. E você não vai sofrer racismo porque você é branco. Então, assim, você tá no ápice da sociedade desejada. Você é o cristianismo ainda. Você ainda é cristão, você não é de religião de matriz africana. Então você não vai sofrer intolerância religiosa. Então você tá lá no ápice. Mesmo eu fazendo piada com esse indivíduo, eu vou ser branco? Não. Eu não vou deixar de ser negro, eu não vou deixar de sofrer a estrutura racista.
E daí, quando eu tô falando isso, eu vou dar um exemplo com as mulheres que é mais fácil as pessoas entender. Vamos lá. Aquela mulher que tá dentro de casa, que fala bem assim, ó. Mulher tem que lavar mesmo, passar, ser submissa do marido, apanhar, meu marido tem direito de ser quantas amantes quiser e tudo mais. Essa mulher defendendo tudo isso, ela vai se transformar no homem? Mas ela tá defendendo uma estrutura de racismo ou de machismo que não a favorece. Então não importa o quanto ela defenda isso ou o quanto ela zoe com o homem, mesmo, digamos que essa mulher, digamos que ela não é assim, mas ela fica zoando de homem. Ah, homem é inútil, homem é não sei o que, ela faz piada. Ela vai ser homem? Ela vai continuar sofrendo estrutura. Tem um filme muito bom, o Thiago adora esse filme, com certeza. Django Livre, já viram? Django Livre Django Livre exemplifica muito pra gente entender a questão racial. O Django é o negro, que é livre só depois, né? Mas digamos, ele é o negro que tá na lavoura lá de algodão, né? Algodão, que no Brasil muito mais a gicana, tem de algodão também muito mais a gicana. O negro que tá na lavoura lá. Ele é tratado como equidistante. Você tá lá, você é o estranho, você é o fujão, você é o teimoso, tá lá. Já o Samuel Jackson, não sei o nome do personagem agora, mas ele é o que tá do lado do... É o que tá dentro da casa grande o tempo inteiro, né? Ou seja, ele é mais bem tratado, ele tem cama, ele dorme na cama quentinha, ele tem mais comida, e ele não tá no sol quente o dia inteiro na lavoura. Ele é parceiro do branco aqui. Inclusive denuncia quando dá qualquer perspectiva de fuga ou qualquer levante. Mesmo ele estando dentro da casa, comendo melhor, sendo mais bem tratado, levando tapinha nas costas, ele deixou de ser escravo? Ele não deixa de ser escravizado. O que acontece é que o Django se levanta. E daí é a mesma perspectiva do Neymar e do Vini Júnior. O Vini Júnior não aceita, não. Desce a porrada de volta, briga na internet. O Neymar não, fica caladinho. Não, é... O que eu vou fazer? Vou jogar minha bola quietinho. Os dois, no final, vão sofrer a estrutura racista do mesmo jeito. Então, assim, o que tá aqui, um próximo, ah, meu senhorzinho, e o que tá lá xingando, de qualquer jeito vai sofrer da estrutura racista. Então, o negro que faz graça, faz piada com branco, zoa também, ele não tá praticando um racismo reverso. Até porque ele tá sofrendo a estrutura racial do mesmo jeito, ele vai sofrer a estrutura racial do mesmo jeito. Ele não tá sendo, ele tá fortalecendo às vezes a estrutura racial, tá, mas ele continua sendo negro do mesmo jeito. Gente, não importa. Eu posso ganhar na Mega Sena, eu posso fazer um pós-doutorado na Sorbonne, eu posso fazer cirurgia inclusive, pra tentar mudar um monte de coisa, eu vou continuar sendo negro. Não adianta. Não adianta, a brincadeira não muda. As estruturas raciais são essas. Então o que a gente pode fazer? A gente pode discutir a estrutura racial e tentar modificar ela. Agora, eu, enquanto indivíduo sozinho, tentar sair dela e tentar me entender fora dela, não acontece. Um rolê no Brasil que eu não sou negro, eu não posso falar porque eu não sou negro, né? Então a gente respeita muito a questão do lugar de fala. E eu não sei se isso acontece com você, né? Você é um cara negro que é convidado para falar sobre racismo porque você é um cara negro e parece que você não tem propriedade para falar sobre outros assuntos. Eu não sei se você vê isso, se as pessoas veem isso em você. Ah, a gente vai falar sobre violência contra a mulher, eu chamo a mulher para falar de violência contra a mulher. Então parece que a gente vai reduzindo alguns personagens, alguns grupos, àquilo de suas particulares questões, né? Eu gostaria de que você falasse um pouco sobre isso. E a outra coisa, já para juntar, quando eu sou racista, né? Eu não sei se você me responde isso, se é a psicologia quem me responde isso. Quando eu sou racista, quando eu tenho comportamentos racistas, eu faço para me elevar ou para diminuir o outro? Ou os dois? Vou começar de trás pra frente. Eu acho que é um pouco dos dois, né? Inclusive, se eu comando uma estrutura de poder, é muito melhor que na estrutura de poder eu permaneça, né? Então, assim, tem uma categoria na sociologia, Thiago, que a gente chama de o outro. O outro é tudo aquilo que não sou eu. Então, o outro se apresenta na colonização. Quando o europeu sai do continente e chega aqui, ele vê o outro é tudo que não é ele. O outro não é branco, o outro não é cristão, o outro não está vestido, o outro não entende das riquezas que tem. Então, o outro tem que ser destruído ou tem que ser transformado, tem que passar pelaquela simbiose e transformar no que eu sou. A mesma coisa acontece no continente africano. Então o racismo também tem uma perspectiva dessa. Então assim, ó, eu sou branco, eu sou civilizado, eu sou rico, eu sou cristão, então eu tenho que modificar o outro.
Por quê? Porque o outro não é branco, o outro não entende meu conceito de família, de propriedade, o outro não entende meu conceito de céu, então eu tenho que transformar o outro. Então, o racismo em si, a perspectiva disso, é de minorar o outro, porque eu só sou bonito porque você é feio. O parâmetro é nesse. Então, eles constroem a partir dessa perspectiva o outro. Então, é pra mim engrandecer e diminuir o outro. O afastamento. Essa é a primeira coisa. Sobre o lugar de fala, Thiago, o lugar de fala é para legitimar a fala de determinados indivíduos e não para silenciar os outros. Vamos lá. Por que o lugar de fala é importante? Eu, Jefferson, nunca vou saber o que uma mulher sofre nessa sociedade. Eu nunca vou ter medo de vestir uma roupa e pegar um ônibus com medo de alguém esfregar em mim. Eu nunca vou saber o que tá numa rua à noite com medo de ser estuprado. Eu nunca vou saber disso. Eu nunca vou sofrer violência obstétrica. Nunca na minha vida. Então, assim, o lugar de fala é nessa perspectiva. Ela consegue falar disso com mais propriedade do que eu. Só que eu consigo discutir violência contra a mulher também. E eu tenho que ser obrigado a discutir violência contra a mulher. Eu sou homem. E as mulheres sofrem violência geralmente de homens. Então os homens também têm que ter propriedade de entender isso. Eu não tenho que tomar o lugar dela de falar, mas eu tenho que entender isso. É um lugar de falar nesse sentido. Então, você, Thiago. Eu não sou negro. Mas você tem que discutir racismo. E o racismo está intricado na sociedade como um todo. E é muito melhor eu ter um amigo que vai entender, se a gente sai, por exemplo, num barzinho para tomar uma cerveja no final de semana e eu sofro algum tipo de racismo, é muito melhor ter um amigo que tá do meu lado, que vai entender, vai falar assim, Jefferson, isso de fato foi racismo, do que eu ter um amigo que vai falar, isso foi racismo não, Jefferson, você é mimizento demais. Então, você tem que discutir racismo também. Eu acho que a gente chama as pessoas que estão naquele grupo para dar propriedade de fala e dar histórico pessoal. Então, eu vou ter um histórico pessoal de racismo e de coisas que perpassaram a minha vida com muito mais propriedade que um branco, mas eu acredito que tem muitos brancos que conseguem discutir racismo também, até porque é objeto de pesquisa e objeto de estudo. Da mesma forma, você chamar a mulher para discutir violência contra a mulher, é muito melhor porque ela sentiu na pele isso. Mas não significa que você não deva falar, não deva estudar e não deva defender isso. E daí, por outro lado, eu vou dar um exemplo para você agora. Tipo assim, você é um homem negro e você só discute racismo, você é chamado para discutir racismo. Eu sou chamado para discutir racismo, mas eu pensei nessa perspectiva sua também durante muito tempo. Minha dissertação de mestrado foi sobre homens brancos do judiciário goiano. Eu faço uma prosografia de todos os juízes que foram formados em Portugal, que vieram para Goiás entre 1730 a 1808. Então só tinham homens brancos formados em Portugal, em direito. Então eu pego todo o judiciário e construo uma história de todo o judiciário até a lei. E depois pego esses nomes que repetem, inclusive, como presidente do TJ agora. Eu faço isso. Na minha dissertação de mestrado, eu passo pela questão racial porque eu cito alguns processos relacionados à população negra, aos escravizados. Mas eu faço um trabalho completamente de pessoas brancas. Eu consigo discutir várias coisas. Consigo discutir direito e história sem passar pela perspectiva racial. Mas eu consigo discutir muito. Quando de estudo são pessoas brancas, você não passa pela perspectiva racial, não, Jefferson? Passa. Eu acho que passa. Só que a relação é o seguinte, que você sabe que dentro da universidade, eles puxam todo negro para discutir questão racial, todo branco, todo gay para discutir questão LGBT e toda mulher para discutir questão de feminismo. Assim, você sabe que dentro da universidade eles te puxam. O que eu falei? Eu falei assim, não, eu não quero discutir cartas de liberdade, eu não quero discutir isso, eu quero discutir outra coisa. Eu quero falar da vida do Joaquim Barbosa. eu quero entender o funcionamento do judiciário. E eu falei, ninguém escreveu em Goiás sobre isso, eu vou escrever sobre isso. Então, assim, eu discuto várias coisas. E eu sou chamado para discutir questão racial também, até pelos espaços que eu ocupo hoje. Posso ser chamado para esse, para outra coisa? Posso. Eu vou nos dois, tranquilamente. Inclusive, você me acompanha, os programas de rádio que eu participo, eu discuto política, eu discuto economia, eu discuto direito. Então, assim, eu não, mesmo perpassando pela questão racial, mas o ponto não é aquele. Então, por exemplo, você me acompanha, você vê, eu estava discutindo arcabouço fiscal, reforma tributária, estou discutindo votação no STF. Então, assim, a gente está discutindo essas coisas também. Mas eu também me sinto extremamente satisfeito quando eu sou chamado para discutir questão racial, me sinto contemplado, acho importante também estar nesse espaço. E eu
estou nisso, sou para além disso também. Então, você está sendo chamado para discutir questão racial só porque você é negro? Também. Mas eu estou sendo chamado também porque eu sou um negro competente em vários outros aspectos da minha vida. Porque senão você poderia chamar qualquer outro indivíduo. Você também acredita que eu tenho competência para fazer esse debate e tenho conteúdo para fazer esse debate. Eu acho que perpassa pelos dois. Então, a gente só não pode trocar o lugar de fala e ele ser um espaço cerceador disso. Por exemplo, assim, ó, você pode discutir racismo em sala de aula, mesmo você não sendo negro. Tranquilamente, com todos os seus alunos. Isso não te impede disso. Não é um aluno negro que vai levantar e falar, você não pode discutir isso porque você não é negro. O espaço de discussão está aberto para todo mundo e todo mundo tem que debater isso. Agora você não pode silenciar o negro por causa disso. Falar assim, mas eu sou professor, fica quieto aí que eu li o livro tal coisa. Porque cada um sabe suas dores, as dores e os amores de ser o que você é, né? Cada um sabe o que é. Você sabe as dores e os amores de ser quem você é, eu sei do que eu sou. Então, por exemplo, eu não posso falar sobre população nordestina. Eu consigo discutir migração, eu consigo discutir xenofobia em Goiás, que tem muito, mas eu não consigo falar do seu lugar de ter pais migrantes também, de ter vindo pra cá, de ter participado da cultura nordestina, porque eu nunca morei lá, eu fui lá pra passear, tomei cerveja e voltei. Então, assim, é outra coisa. Eu não consigo te silenciar. Eu consigo complementar seu discurso. Você fala assim, Jefferson, eu sofro muita xenofobia, desculpa. Sofro muita xenofobia aqui em Goiás, por causa disso e disso. Eu posso falar, então, Thiago, os dados estão nisso e nisso e nisso. Eu consigo complementar. Mas eu não vou te silenciar por causa disso. Duas coisas, Jefferson, pra gente te liberar, pra você buscar o mal. É o seguinte. Se fizéssemos uma mesa constituída só por pessoas brancas para falar de educação antirracista, como que isso chegaria na população? Chegaria feio, né? Sabe por que chegaria feio, Thiago? Porque nos últimos anos, uma porrada de pretinho se qualificou e consegue fazer o debate. Então, assim, não é falta de gente que tenha competência para fazer o debate, para ter representatividade nesses espaços. Vou dar um exemplo que aconteceu na UFG. Fizeram uma mesa de mulheres para discutir a falta de mulheres negras na advocacia. E não tinha uma mulher negra. Questionaram na mesa por que não tinha uma mulher negra. Tipo assim, pelo menos para falar, né? Como é que é a luta, não sei o quê. A professora respondeu o seguinte, que não achou nenhuma mulher negra competente, não achou ninguém... Ela não falou beijar, ela falou assim, eu não achei ninguém competente pra estar na mesa. O que acontece? É nada de nós sem nós, sabe? Então, assim, não dá pra me ficar aqui elucubrando sobre a população indígena brasileira, toda a dificuldade da ocupação do Amazonas e tudo mais. Não tem nenhum indígena que consegue fazer esse debate também. Não me impede de fazê-lo, mas não tem nenhum indígena que consegue fazer esse debate. Porque daí eu tô chamando para um espaço de destaque, pra uma mesa, para um podcast, pra alguma coisa assim. Só que isso não impede você... Sim, agora não impede você em sala de aula, eu em sala de aula, quando os alunos perguntarem, professor, o que é o marco temporal? Por que tá discutindo isso? Eu consigo fazer o debate, defender o marco temporal, defender inclusive as pautas da população indígena desse país e fazer o debate completamente. Agora se eu fazer um evento... Vamos discutir o marco temporal no colégio. Vamos chamar todo mundo para discutir. Eu não consigo trazer nenhum indígena. E eu te falo. Tem muito indígena que é pós-doutor já. Tem indígena advogado. Tem médico. Tem tudo. Porque a gente conseguiu colocar essas pessoas. É nessa perspectiva. Então, vamos fazer uma mesa redonda para discutir racismo e não colocar nenhum preto. É feio. Agora, se você estiver num bar com outros brancos discutindo racismo... Você consegue discutir e falar, não, eu acho que algumas coisas é assim, assim, assado e tal. Entendeu? É nessa perspectiva. Eu acho que é muito do local, como a gente disse lá do amigo, né? Não, vem cá, preto, vem cá, neguinho. Então, tipo assim, depende muito do local. Se um amigo meu falar, ô preto, vem cá. É uma coisa. Se for um estranho que eu não conheço, eu passando na rua, num ambiente nada a ver, a pessoa, ô preto, me chamar aqui, eu... Dentro de um veraneio vascaíno. Gerson, muito obrigado de coração pela participação, de abrir um espaço na sua agenda para contribuir com a formação da galera. Valeu demais, né? Vocês aqui, sexta. Eu gosto sempre de falar que é sexta-feira à tarde, porque muita gente entende a sexta-feira como um momento de libertação, né? Tem problema. Mas isso aqui a gente não...
A diferença é que isso aqui a gente não esquece nunca. Eu gosto sempre desses passatágicos, porque a gente sempre tira uma coisa muito legal daqui. Se a gente salvar uma pessoa desse discurso, né? Eu acho que já tá valendo o nosso trabalho. E pra gente finalizar, Jefferson, queria que você deixasse uma mensagem pra galera que tá em casa. Eu acho que a gente tem que avançar no debate. Eu acho que impedir o debate de qualquer assunto, eu acho que é prejudicial para o processo democrático. E quando eu falo qualquer assunto, é qualquer assunto mesmo. Eu estou discutindo questão racial, acho que as pessoas podem discutir questão racial. Eu acho que homens têm que discutir feminismo também, têm que discutir misoginia. Eu acho que brancos têm que discutir racismo. Eu acho que goianos têm que discutir xenofobia. Eu acho que a gente tem que discutir tudo sobre tudo. Héteros têm que discutir homofobia. Por que eu falo isso? Eu não tô falando pra gente tomar o espaço dessas pessoas que fazem isso. Mas é porque se a sociedade como um todo não fizer um pacto coletivo de mudança, o negócio não muda. Se ficar só negro discutindo racismo, o racismo acaba. Porque eu tô com a minha comunidade negra aqui discutindo racismo, eu vou no shopping onde tem branco, eu vou sofrer racismo, porque vai ser praticado por aquilo outro. Eu sou heterossexual, não quero discutir homofobia, é perigoso eu cometer homofobia com um amigo meu. Então, assim, é importante que discutamos tudo. E quando eu falo em discutir tudo, é porque a gente tem que mostrar o ponto positivo e o ponto negativo de cada coisa, inclusive as problemáticas disso. Determinados grupos, inclusive, tipo, censura, o Thiago é professor. Tem determinado deputado que está correndo atrás para censurar determinados livros. Eu sou a favor que discuta até Mein Kampf, que é o livro de Hitler, na sala de aula. Justamente para a gente mostrar para o pessoal os perigos de uma ditadura e os perigos de um regime desse. Então, não é eu censurando isso que eu vou livrar essas pessoas dessa perspectiva. E eu acho que a gente avançou enquanto sociedade demais. A gente tem que continuar fazendo isso. E eu estou sempre aberto ao debate. Pode minhas redes sociais? Pode. Passa, por favor, velho. Meu Instagram é Professor Acevedo. Com C. É igual Azevedo, só que no lugar às vezes coloca um C, né? Professor Acevedo. E daí a gente lá discute vários temas. Discuto racismo também, mas discuto várias coisas, né? O Thiago aqui, eu participo de programa de rádio, então a gente está, de fato, discutindo infinidades de assuntos. E eu estou sempre à disposição para debater, para discutir e para demais convites, Thiago, inclusive para discutir outros temas também. Estou à disposição. Muito obrigado. Para você que tá em casa, muito obrigado. E ficamos aqui com mais. Uai, isso pode? Até mais, galera.